como é que Deus me ama pra caralho e vai me queimar no inferno pra sempre? Como é isso? Foi o primeiro texto dele que eu vi foi esse, que ele fala assim, é Deus, se você não seguir, ele vai te queimar, você vai sofrer, ser torturado, não sei o que, ele dá uns 12 adjetivos, aí ele dá um time, mas ele te ama. Tipo, aquilo foi assim, ó, como? Aí foi quando eu percebi assim, eu tô adorando um Deus que é pior que eu. Porque na igreja você é ensinado, você é individual, salvação é individual. Se preocupa com a sua vida, então você esquece todo o resto, foda-se. Tá pegando fogo na Amazônia. Caguei, salvação individual, irmão. Tão matando gay, não pode. Este planeta aqui é provisório. E a Bíblia vai voltar. É contraditório eles quererem tomar de conta do poder através de política. É contraditório com o que a própria Bíblia fala. Eu fui entender o que era Jesus de fato quando eu fui ler a Bíblia. Aí eu percebi assim, cara, não tem nada a ver com a galera dessa igreja. Eu não vejo ninguém que se pareça com esse cara aqui nessa igreja. Ninguém, tá ligado? Foi o tempo que eu consegui ser crente mesmo. Assim. Tentar mesmo assim, não vou ouvir música, não vou fazer. Foi 2 anos. Foi o que durou e foi horrível pra minha cabeça. E eu nunca contei essa história em nenhum lugar na internet. Essa história do meu relacionamento é o primeiro lugar que eu tô contando. Tudo isso é aqui, sem sacanagem. Exclusivo, Exclusivo, real. Bom, não, pessoal, Daniel Gontijo por aqui para mais um Café Sem Fé com ele. Vocês estavam pedindo há uns 2, 3... o pessoal pede? 4 anos, talvez, pra gente gravar alguma coisa. E não foi porque eu não quis, tá? Vou deixar bem claro. Eu gosto pra caralho do Rafael, que eu chamei de Rafael no meu podcast. Nunca mais saiu da minha cabeça isso. Porra, maluco. Foi engraçado, mano. Eu gosto pra caralho do trampo do cara, mano. Eu levar no meu podcast, eu chamo de Rafael, o cara vai pensar, mano, esse bicho nunca viu nada. Mó mentiu pra mim que gosta do meu trabalho e tal. Acontece que eu sou meio relato com essas coisas, real, minha cabeça, mano. Quando o John me seguiu, que eu sou fã pra caralho também, né? Eu ouvi pra caralho. Aí quando ele falou de mim no Podpah, eu falei, meu Deus, o mano falou de mim. Aí eu fui ver, eu não segui ele no Instagram. Aí como é que eu vou falar pro cara dele porque eu sou fã se eu não segui ele no Instagram? Vai parecer que foi a mesma coisa. Forçado, foi as 2 situações que eu lembro. Foi não seguir o cara e te chamar de Rafael lá no O episódio não saiu ainda. Não saiu ainda porque a gente vai lançar a segunda temporada agora, depois do especial, né? Tava esperando o especial ser lançado pra focar a atenção toda nele agora. Então, mas vai sair em breve. Assistam ao especial do Thiago Santinelli, Pai da Mentira. Eu estive lá presente na gravação. Vamos deixar o link aqui embaixo, o link do Bluecast também, onde vai sair o nosso episódio. Em breve, em breve. Nesse mês ainda sai. Sai nesse mês ainda. Doideira. E, cara, feliz demais de estar com você aqui hoje. Eu que agradeço. Bater esse papo, mesmo. Conhecer um pouco mais. Tem um tempo. Tem, velho. Nossa, tem um bom tempo. Mas você viaja muito, né, cara? Viajava, agora eu vou dar uma diminuída. Ficar mais quietinho Tava agora. afetando a minha cabeça. Mas é isso aí, vocês sabem que o Thiago tem um histórico na igreja evangélica e no meio do seu... Aliás, em alguns shows, em alguns vídeos seus, esse tema da religião aparece frequentemente. Então eu quero conhecer um pouquinho mais da sua história, eu tenho certeza que o pessoal vai curtir demais saber como de evangélico você se tornou, você passou a ser um ateu que tem uma atitude bem crítica à religião por aqui. Tem vários elementos interessantes na história do Thiago. Mas antes, eu tenho que fazer o protocolo, né, bonitinho. Deixa o like aí, se inscreva no canal se você não estava inscrito. Se for possível, torne-se membro. Tem um link aí embaixo. E vai ter um curso novo lá no Instituto Ponto Azul sobre as origens da humanidade. Sabe quem vai dar aula lá pra gente? Pirula. É mesmo? Pirula vai dar um pulo lá no Instituto Ponto Azul para dar uma aula pra gente sobre os dinossauros. Como a extinção dos dinossauros foi importante para o desenvolvimento dos mamíferos e finalmente, né, dos primatas e assim por diante. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que vai ser muito massa. E, Thiagão, vou te dar acesso lá para você conhecer os cursos. Demais. Eu já ia chorar aqui já. Tem história da Bíblia. O Thiago é um cara que, enfim, a gente vai conhecer daqui a pouquinho a história dele. Leu vários autores importantes que tratam desse assunto da religião, do ateísmo. Mas antes de chegar lá, começar do início então. Você nasceu numa família evangélica, Thiago? Como é que é essa história aí? Conta um pouquinho pra nós. Quando fala nasci numa família evangélica, algumas pessoas podem pensar... Quando eu falava que eu era crente, eu percebo que as pessoas só percebem o tanto que eu era crente quando vão num show meu que é sobre religião, aí eles falam, cara, tu era muito inserido nisso. Porque às vezes pelos vídeos, quem vê esporadicamente, acha, o cara foi da igreja. Não, tipo assim, acho que era sem exagero nenhum, assim. Era a parte mais importante da minha família inteira, não só pai, mãe, né? Avô, avó, tio, primo. A parte mais importante da minha vida era a religião. Tanto é que minha mãe falava assim, não me importa se você vai ser pobre, se tu não vai ter dinheiro, se tu não vai ser... Mas a única coisa que importa pra gente é você continuar sendo crente. Sim. Assim, só pra ter noção, assim, não era uma família qualquer religiosa, não. Que a gente vai 2 vezes. Não, meu pai é vice-pastor. Caraca. Foi consagrado pastor, ele só não abriu igreja pra ele porque ele nunca quis, assim, saca? Acho que essa é a parte também que me
que a única parte que a gente não brigou lá em casa era nisso. Meu pai nunca viu religião como uma forma de ganhar dinheiro. Esse, pelo menos, tipo assim, esse ponto lá em casa não tinha. Meu pai poderia ter abrido a igreja para ele, que era consagrado pastor pela Assembleia de Deus da Madureira. Quem já foi da igreja tá ligado. Quem já foi da Assembleia de Deus sabe, é diferente. A Madureira é mais... mais assim, top. E é que tem os mais rígidos também, os mais doidão estão lá, saca? Então era a coisa mais importante pra eles. Meu pai era vice-pastor da igreja, eu já nasci lá dentro. É uma outra coisa, não foi eu cheguei lá com 15 anos, 12, que uma tia me levou pra eu ver um mundo novo. Não. Eu já nasci lá. Sim, assembleiano. Assembleiano. Eu fui apresentado com dias de vida. Eu fui apresentado na igreja, que foi a igreja na qual eu fiquei 26 anos da minha vida. Sim. 26 anos. Normalmente eu erro a data que eu falo que eu saí com 24, mas é porque com 24 foi quando eu percebi que eu não acreditava mais. Mas eu fiquei lá sendo ateu ainda durante 2 anos. Não vou chegar nessa parte. Porque a minha vida era só aquilo. Sim. Somente aquilo. Eu nasci ali. Então, o primeiro livro que eu li na vida, o primeiro livro que assim que eu aprendi a ler foi a Bíblia, que eu até comprei uma dela pra fazer react dela agora. Que é uma Bíblia infantilzinha. Com desenho, com todas as coisinhas pra criança mesmo. Então foi o primeiro livro que eu li. Muito cedo, minha primeira memória de vida é a escola dominical. Culto de domingo, tá ligado? Ir pro culto no domingo. Assim, tudo da minha vida girava em torno daquilo, assim. E... Sua mãe também, então, muito religiosa? Muito, todo mundo. Minha mãe, meu pai... Irmãos? Meu irmão tem um irmão. Hoje, ele saiu da igreja recente. Recente, uns 3 anos, assim. Mas ele conseguiu fingir mais. Tá ligado? Tipo assim, ele já via tudo que tava errado lá, só que ele viu o que aconteceu com a minha vida quando eu comecei a debater as coisas de religião lá na minha casa. Ele viu como é que minha vida virou um inferno e acho que ele ficou assim, não quero essa vida pra mim, então eu vou ficar aqui na maciota. Quando eu tiver condição de meter o pé e morar sozinho, aí eu saio da igreja. Ele se segurou mais. Eu não consegui, mano. Eu não consegui, eu não sei qual ponto foi o que me fez ficar... começar a questionar tudo, mas eu lembro que eu sei que isso contribuiu muito. Quando eu era moleque, eu tentava pensar na vida, assim, eu ficava ajoelhando lá na igreja orando, assim, e eu ficava pensando assim, mano, como será o mundo, o planeta? Isso já pensando quando eu entrei na escola, porque como eu entendi que o mundo foi criado, Deus criou a Terra, desde sempre. Antes de entrar na escola, eu sabia, Deus criou a Terra em 7 dias, e foi isso. Então na minha cabeça era só o planeta Terra no mundo, redondo, então não era tão idiota também de achar que a Terra era plana. Mas era só aquilo. E aí quando eu descobri que tinham planetas, chega na primeira série, segunda, que tem planeta? Não é só nós. Como assim? Tem outros planetas? Como assim? A Bíblia não fala sobre, não me ensinaram sobre isso. Aí eu já começo, eu lembro foi o primeiro pensamento, mano. O primeiro pensamento, eu acho que ateu que eu tive na minha vida, que podia levar minha cabeça pra esse lado, que eu lembro, eu tinha assim, uns 8 anos que eu tava orando assim. E aí eu, ajoelhado no banco de madeira da igreja, as irmãs lá, eu gritando pra caralho. Aí eu só comecei a pensar assim, mano, o que será que é Deus, mano? Eu nunca tinha pensado no conceito, assim. Eu com real, assim, 8, 9 anos, assim. Não pensava naquele homem barbudo, num trono. Eu pensava até me explicarem, era essa imagem até me explicarem que existia planetas por aí. Quando eu percebi, não, então calma aí, não existe. Aí não é só planeta não, tem muito mais que planeta. Eu falei, quê? Aí aquilo já me abalou muito, aí eu falei, não é possível. Eu comecei a ter esse pensamento, eu ajoelhando lá, e eu pensando assim, eu ia fazendo por exclusão. Eu imaginava na minha cabeça. Eu sempre tive uma cabeça muito imaginativa, assim. Eu consigo desenhar tudo na minha cabeça, as coisas, assim. Visualizar. Aí eu imaginava o planeta, Terra, com todos os planetas, o sistema solar, tudinho lá, sabe? E aí eu pensava, tá, se não existir todo esse planeta, como seria? Aí na minha cabeça eu já excluía todos os planetas. Aí ficava só a imagem da Terra, a Lua, o Sol e as estrelas. E Deus existindo lá. Aí eu pensava, tá, Deus como uma força, não como um velho branco mais. Eu já tava vendo como, tá, Deus é um ser que a gente não vê, mas tá ali. Aí eu, beleza. Aí eu ia por exclusão. Agora não existe mais a Lua nem o Sol. O que fica? Aí na minha cabeça ficava assim, o planeta, as estrelas, o planeta Terra e Deus ali, vivendo. Aí eu fui excluindo. Se não existisse a Terra, como seria? Só Deus ali naquele nada. Aí eu falei, beleza. E se eu tirar Deus, fica o quê? Mano, esse pensamento... É mesmo, mas... Esse pensamento foi o que me deixou, tipo assim, angustiado. Eu lembro de eu criança ficar assim... Que isso, mano? Imaginando o nada, assim. O nada, o que é? Absoluto. O que é? Nada absoluto. Pra quem tá na igreja, você não tem como chegar onde Deus não existe. Se não for por esse caminho de excluir tudo que você acredita que existe, saca? E quando eu fui excluindo tudo e ficou aquele nada, aí eu fiquei, não. É Deus. Deus existe com certeza, pô. Porque esse nada, o que é esse nada? Não tem como ter não existe.
Eu não estudava, não sabia nada sobre astronomia, biologia, nada, era criança. Só que quando foi passando o tempo na igreja, mais eu fui me apegando àquilo ali. Era o único universo que eu tinha, isso é sempre bom lembrar. Meus amigos todos eram na igreja. Sim. Meus amigos da escola eram meus amigos da igreja, porque era no mesmo bairro ali, então era meu amigo da igreja. Sim. Então, o que começou a pegar, eu lembro hoje, quando começou a me dar problemas com religião, foi quando eu percebi que eu não podia fazer as coisas que todo mundo podia fazer. Os colegas que não eram da Assembleia. Quando eu via. Que tinham liberdades diferentes. Exatamente. Ou até os colegas da Assembleia, porque isso que é foda, assim, meus pais eram rígidos para a Assembleia de Deus, meus pais eram rígidos. Entendi. Por exemplo, meus amigos da igreja podiam assistir Rei Leão. Eu não podia assistir, eu não assisti. Porque foi um pastor na minha igreja pregar sobre o filme da Disney tem mensagem sexual. O Rei Leão, quando ele bate, quem já foi da igreja? Tu vai ver vários comentários desse aqui, tá? Quem já foi de igreja, Assembleia de Deus, qualquer igreja evangélica, nos anos 90, você passou por esse momento de criança, de eles falar isso. O Rei Leão, quando ele bate as patas no negócio, aparece escrito sexo. Assim, nem é só loucura isso, dele. Eu lembro do cara levou slide assim, ó, mostrando a foto. Assim, a pequena sereia, aí ele dá um zoom num castelo e ele fala lá, é um pênis, porque é um castelo reto assim, tem um negócio. Aí ele fala, não, mano. E são pênis escondidos. E assim, aí tu criança, tu já fica assim, caralho, será? Tu duvida, porque tá parecendo aquela de pegar Coca-Cola e olhar ao contrário, alô diabo, né? Não, mas na galera, meus pais e minha mãe, acho que eles não acreditavam na Coca-Cola não, mas gente da minha igreja acreditava real naquilo. Esse pastor que pregou sobre isso, sobre a Disney, ele mostrou a Coca-Cola no slide. Então assim, aí eu fui crescer, só que os pais dos meus amigos só, foda-se. Então eles assistiam Rei Leão, eles tinham uma vidinha ali. Sim. Eu não, tipo assim, era muito bagulho, era muito rígido, então eu não podia assistir Rei Leão. Nunca participei de uma festa junina na minha vida inteira, eu nunca participei. Caramba. Nem sei como é, real. É muito bom. Então, mas quando eu fiquei adulto, foi tipo Rei Leão, nunca assisti Rei Leão até hoje, porque eu fiquei assim, cara, já sei de tudo, eu sou um adulto agora, esse não é mais pra mim, tem nada a ver, vai ser outra experiência, tipo assim, aí hoje adulto eu percebo assim, cara, eu perdi experiências de vida que uma criança normal e um adolescente era pra ter, eu não tive. Sabe aquelas coleções de figurinha? Não sei se você já colecionou. Tinha Yu-Gi-Oh! Minha mãe achou, ela cortou todas. Picotou todas. Porque eu colecionava futebol, times, Copa do Mundo e tal. Não podia jogar bola também, não. Não podia jogar bola também? Não, era pecado. Eu lembro que quando foi escolher futebol na minha escola... O que você podia fazer? Eu acho que é mais fácil assim. Exatamente, é mais fácil assim. Acho que ir na igreja, ler a Bíblia, ouvir música gospel apenas. E brincadeira de criança, assim? Cara, essas bobinhas assim, tá? Papagaio, amarelinha, isso aí pode, mas tipo assim, minha criação era muito rígida, então eu meio que fugia de casa direto. Tipo assim, eu pegava a chave escondida, trancava e ia brincar na rua, sumia. É mesmo? Aí minha mãe ficava puta, minha mãe, onde é que tu tava? Às vezes eu apanhava e tal, mas aí no outro dia eu pensava, valeu a pena, foi só uma surrazinha, eu andei de bicicleta o dia inteiro, foda-se, vou andar de bicicleta de novo, mesmo que eu apanhe de novo, não tô nem aí. Então, e esse espírito em mim, desde criança, esse negócio de, tipo, mano, foi legal de fazer, não fiz mal pra ninguém, foda-se, vou sofrer as consequências. Isso aí também eu sei que foi uma parte... De um espírito rebelde em você desde a infância, então. Esse lance em mim, essa inconformidade, eu sei que parece meio clichê, nossa, rebelde. Não, mas, tipo assim, naquele meio... faz diferença total tu ser uma pessoa que, mano, não sei. Então eu tentava aliar a minha fé, beleza, acredito em Deus, com ter um mínimo de uma vida normal quando eu fui crescendo, né? Porque adolescente era isso, assim. O que mais... Aí começou a ficar um bagulho mais pesado quando entra a parte da sexualidade na vida da gente. Aí começa a ficar... Não é só um lance mais de, não posso ver um desenho. Tá, temos amigos aqui na rua e tal. Agora, quando tu começa a virar adolescente e teus hormônios começam a ficar aquela loucura do caralho assim, mano, é um bagulho... Mas porque na Assembleia eles têm as restrições mas básicas toda igreja evangélica, eu acho. Né? Não pode transar antes do casamento, namorar de beijinho só assim é tranquilo? Depende da igreja. Tá. Tem algumas Assembleias de Deus, inclusive várias delas, você não pode namorar direto, você tem que ficar de corte. Corte? Como é que é isso? Corte, tipo assim, tu fica orando junto com a pessoa durante uns 3 meses, 6 meses, até Deus falar com vocês e vocês verem que vocês podem namorar, assim. E como é que seria esse Deus falar com aí, mano, aí vai de cada um, né? Entendi. Porque tive um sonho que representou que Deus liberou. Exatamente. Qualquer coisa que se adeque ao que a resposta que ele está buscando, ele vai ver assim, foi Deus que falou. Essa era outra parada também que me causava meio incômodo, porque eu pensava, nessa época da adolescência, eu comecei a ficar assim, mano, eu não sinto isso que essa galera tá sentindo.
Tipo, falar em línguas. Eu falava assim, eu não tô sentindo nada. Nada, eu tô aqui orando, mas não tá vindo nada. Eu não vou falar nada da minha cabeça. Então, a galera orando, Espírito Santo batizando, e eu assim, tô sentindo nada, mano. Cadê a experiência espiritual? Não tô sentindo. Aí eu comecei a ficar mal. Aí tu começa a explicar por que eu não tenho... Eu não sinto o Espírito Santo com essas pessoas, assim. E aí tu pensa, não é porque tu é pecador, porque tu bate punheta. Porque aí veio, acho que foi o primeiro... No meu show novo que eu tô escrevendo, eu falo que é a maior força libertadora pra alguém, dar mais religiosa na cabeça, pelo menos um pouco, é a masturbação. Porque quando a igreja vem e explica pra você ser adolescente, tá com 11 anos, mano, 12 anos. A igreja fala, você não pode transar. Aí tu já fica, caralho, não pode, porra. Aí tu já fica, meu Deus, eu tô aqui doido pra ficar com gente, pô. É o normal de um ser humano, tá ligado? Só que você não tá no mundo normal. Só que quando o crente fala assim, você não pode ir pro mundo, eles realmente conseguem te botar num lugar ali que o mundo fora, você não vive ele, real mesmo, assim, sabe? Sim. Algum amigo meu, quando eu sabia que algum amigo meu tava transando aqui na escola, ali na 7ª série, 8ª, já estamos ali tendo batendo punheta. Eu já ficava... Se afastava, mano. Pra não se contaminar. Não se contaminar e também não ficar me sentindo mal. Eu pensei, pô, os caras estão fazendo uns bagulho aí, todo mundo feliz. E eu não posso. E aí, pô? Então só fui me isolando, só fui me tornando uma pessoa isolada na escola. Assim. E na assembleia da qual você participou, a narrativa era como? Se você transar ou bater Deus vai te castigar, ou o demônio vai... O demônio entra na sua vida, você abre o brecha pro inimigo agir na sua vida. Aí qualquer problema que você tem na vida de um ser humano normal, tipo, pô, fiquei sem dinheiro, deu alguma merdinha aqui, fiquei doente aqui, peguei uma... Tudo isso é, quando você fica doente, quando você fica mal, você não é criado pra entender o mundo normal, o planeta, igual as pessoas vivem. Não, se eu fiquei endividado, tu ficou endividado, o que tu vai pensar? Porra, vou fazer uns cálculos aqui pra ver onde eu errei, né? Não, na igreja não. Tem que ir lá na igreja, dar o dízimo, eu não tô dando dízimo, dê o dízimo, porque isso é resultado de dízimo. Você já tem endividado. Já, e agora tem que... exatamente. Tem que dar o dízimo. O que eu tô fazendo de errado? Mas, pô, tô batendo punheta. É isso. Tô masturbando. Eu nem transava, eu perdi a virgindade tarde, tá ligado? Eu realmente tentei ser crente. Isso que é o foda, a galera... que você nunca foi crente de verdade. Fui, mano. Eu realmente tentei pra caralho, assim, mesmo, assim. Na fase da adolescência foi quando eu começo a me descobrir, eu começo a ter muito problema com isso. Porque, tipo assim, você não consegue segurar. Óbvio que eu vou me masturbar. Óbvio que eu vou me tocar. Pô, eu sou um ser humano, pô. Só que assim que acontece, não é quem foi da igreja, você tá ligado? Mano, é uma culpa, mano. É uma culpa que, assim, parece que eu acabei de matar alguém. Eu nunca matei alguém, mas a culpa era daquele... Não matar alguém, mas parece que eu acabei de matar Jesus. Porque você imagina... Parece que eu soquei a cara, acabei de socar a cara de Jesus. Pô, Jesus tá fazendo tudo por mim. E eu acabei de me tocar. Que desse, porra... Mano, é uma culpa, mano. É uma culpa, assim, que tu sentir tesão, tu já se sente culpado. Caramba. Porque você sabe o que vai acontecer. Então, tu vê uma mina, eu vi as propagandas da escola. Eu lembro muito disso, as propagandas da escola, as mulheres de biquíni, eu com 14 anos, assim, meu Deus do céu. E aí, moleque, eu percebi, assim, que eu tô com tesão por aquilo, assim, e já tô me culpando. Caraca. Já tem que ajoelhar, orar, pedir pra Deus por ter olhado aquilo de outra forma, assim. Então, aquilo vai te estragando sua vida sexual de um ser humano normal. Sim. Eu passei a ter uma vida sexual normal, inclusive, muito tarde também, por causa disso. Porque aquilo vai afetando tua cabeça. Sim. Pô, tu vai... Porque você vai associando o sexo essa palavra, a alguma coisa errada, ruim, que você não pode ter aquele prazer ali, e aí vai te bitolando, né, cara? Tu se sente sujo de um jeito assim que eu fico assim, mano, que merda. Aí tu sente uma pessoa... Aí tu começa a não ter uma identidade própria. Porque tudo que tu analisa, os erros que você comete como pessoa, não são erros que na sociedade eu seria visto como uma pessoa ruim, pô. Mas lá dentro não. Eu tô pensando, cara, eu sou uma pessoa muito ruim, eu preciso do perdão de Deus. Tá vendo como você... Então aquilo vai vir na tua cabeça, assim. Sim. E aquilo... Eu tive muito problema na minha vida por ser essa pessoa que... beleza, eu acredito, mas por quê? Eu perguntava muito na igreja. Eu perguntei pra professora uma vez que ela falou sobre masturbação. Mas por que não... Qual é? Deus criou a gente assim. Tá? Deus fez o corpo da gente para esse órgão, inclusive, que os órgãos genitais foram feitos para isso, inclusive. A maioria deles tem essa função, né? Meu pênis foi feito para eu expelir minha urina e para eu me reproduzir, para eu ter relações sexuais. Por que a masturbação, que não é o ato sexual em si, sou eu sozinho, por que é pecado? Sendo que eu nem tô olhando. Ela falou, não. Eu juro que ela deu essa resposta. Ela falou assim, alguém consegue se masturbar pensando numa cachoeira? E eu, com 14 anos, esse argumento fez muito sentido. Eu falei, não. Aí ela, então, o pecado tá... Porque quando você está se masturbando, você está pensando algo
que você não deve estar pensando que é algo sexual. E você nem é casado, então você nem é com a sua mulher. Então, tipo assim, o pecado está ali. Ela falou assim, se você conseguir bater punheta pensando em cachoeira, tudo bem. E eu juro que eu tentei ainda. Você tentou ainda? Eu tentei. Imaginou uma cachoeira sensual? Não vai, simplesmente não vai. Realmente, galera, precisa do pecado ali mesmo pra todo o negócio funcionar. Não tem jeito. Eu tentei. E aí tu não para, pô. Porque você não consegue parar. A maioria dos meus amigos era tudo noiado com esse bagulho, assim, de masturbação. Todos os adolescentes na igreja, que é da igreja, é noiado com isso, assim. Então tu cresce meio alheio a uma vida comum de um ser humano, assim. Por isso que o capítulo que o Dawkins, até falei do livro, né, do Dawkins, que ele fala que é abuso psicológico de botar uma criança na igreja. Quando eu li aquilo, velho, eu sempre achava exagero quando alguém falava, criança em igreja não pode ficar cala a boca, tá salvando as crianças. Cara, depois, quando eu li o livro, eu falei, é muito abuso psicológico e é muito forte, mano. Me afeta até hoje. Eu só não acredito em nada, mas os bagulhos. Eu vejo atitudes minhas, coisas que eu falo, eu penso, alguma coisa que eu fico assim, cara, por que eu tô me sentindo tão culpado por causa disso? Aí eu penso, fui criado na igreja, mano. A culpa tá aí, é automático. Qualquer coisa que acontece na minha vida, eu penso, a culpa é minha. Tá ligado? Então tu vai crescendo desse jeito. A pior começou a ficar bem ruim pra mim, foi na adolescência, esse lance de caralho, não tô fazendo nada de errado, isso não me parece errado. E principalmente eu me colocar no lugar de Deus. Isso era um grande erro, você não pode fazer isso na igreja. Eu me colocava constantemente, eu pensava assim, pô, mas se eu fosse Deus, eu jogaria realmente um adolescente de 14 anos que não faz nada de errado no inferno porque ele tocou no próprio corpo. Aquilo, mano, ficava me matando por dentro. Tipo assim, beleza, não faz sentido, mas é o que eles falam, a fé não é pra fazer sentido. A minha ex, quando terminou comigo, pediu um tempo, porque ela falou que Deus ouviu, falou com ela pra gente dar um tempo, porque Deus falou para ela assim, ó, eu vou falar com o Thiago, ele vai parar com essas dúvidas dele, e aí a gente vai voltar. E ela falou isso pra mim, tipo assim, eu amo você, mas eu amo mais Deus. Tipo assim, porque é a coisa mais importante pra gente, assim, esse bagulho, sabe? E eu acho isso tão esquisito, de receber uma mensagem de Deus, de tomar decisões como... Eu tenho uma pessoa próxima a mim, não vou dizer quem é, pra não expô-la. Tá certo? Expô-la, tá, né? Eu acho que tá. Porque ela já tomou decisões, assim, fazendo o que é chamado de bibliomancia. Eu tô em dúvida sobre um assunto, eu vou abrir a Bíblia e ler aleatoriamente, numa página aleatória, encontrar algum versículo aqui nessa página que eu sorteei, para ver se eu encontro a mensagem que sinaliza que eu posso ir nesse caminho ou não. Então, cara, sabe aquela coisa de parecer absurdo você colocar nos astros o guia para suas decisões de vida, né? Na astrologia, por exemplo? É um pouco isso, eles falam cara. Que é errado fazer isso, mas eles fazem a mesma coisa, só abrindo a Bíblia aleatoriamente. A Bíblia, eu acho tão perigoso. Você conhece a aposta de Pascal? A ideia de que sim. Se você morrer e Deus não existir, tá tudo certo. Ateu e crente vão ficar na mesma. Mas se você morrer e Deus existir, aí o ateu se ferra infinitamente, o crente fica feliz infinitamente. Eu fiquei muito tempo na igreja ainda por causa disso. Pensando na aposta de Pascal. Óbvio que eu tava desde criança imaginando como é que é Deus sem ele, igual eu falei. Imagina quando eu tô adolescente, eu pensava, eu nem sabia dessa aposta aí, né? Eu não tinha estudado nada disso, mas eu pensava muito, e aí, tipo assim, pô, se Deus não existir, mano, essa galera aqui tá farreando, tá sendo feliz, mas tão fudidos no inferno. Eu tô perdendo a vida aqui, tá uma merda, tô tendo que aguentar, me privar de um monte de coisa. Mas, mano, a vida lá em cima... Exatamente, depois da morte. Mas aí eu brinco que eu faço a aposta de Gontijo. Se não existe nada, cara, imagina o tanto de energia, muitas vezes dinheiro, coisas que você abriu mão que seriam importantes para sua felicidade, porque você está correndo atrás de uma ideia falsa. Então não é como se a religião não produzisse um custo na vida das pessoas. Caralho. Eu sei que tem gente que está feliz, está tranquilo na sua fé, mas muita gente está sofrendo, está abrindo mão de coisas básicas da vida. Mas muita gente feliz eu ainda acho muito... Forte, porque eu achava que eu tava feliz. Entendi. A gente acha que a gente tá feliz ali, tipo assim, porque a gente tem uma semana inteira de merda, sendo privado de tudo, sem ter uma vida normal, você não tem autonomia, você não sabe resolver seus problemas de fato na vida, porque vem um problema, tem que orar pra Deus, tem que fazer o que, tem que abrir a Bíblia naturalmente, você não sabe viver o mundo real. Então, mano, ser feliz, eu acho que não tem alguém acho que você só não percebeu que você tá muito infeliz. Só isso. Mas será que eu não podia ouvir música, mano. Eu não podia ouvir música. Mano, mas será que a sua experiência nessa igreja não foi mais
abusiva do que de outros crentes em igrejas, igual tem igrejas mais progressistas, igual que a Nath participa, não, saca? É porque quando eu tô falando de igreja evangélica, eu não tô falando das igrejas que, porra, que não... Eu tô falando das igrejas evangélicas, essas raiz Batista Ebenezer, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus, essas progressistas que, pô, a gente vê não vê um ser humano... Focam em Jesus, né? Na mensagem de amor. Pô, assim, isso eu fui entender o que era Jesus de fato quando eu fui ler a Bíblia. Aí eu percebi assim, cara, não tem nada a ver com a galera dessa igreja. Eu não vejo ninguém que se pareça com esse cara aqui nessa igreja. Ninguém, tá ligado? E eu tava falando do negócio da música, essa parte foi muito importante pra eu começar a ter essa mais consciência do mundo fora, de entender assim, caralho, eu tô perdendo a vida real aqui, assim. Foi arte. Arte tem um poder gigantesco. A arte que me levou até estudar a religião depois, assim, né? Foi, tipo, como eu falei, a gente não podia ouvir música. A primeira vez que eu ouvi uma música que eu botei no fone, tá? No computador, né? Não tinha celular nessa época. Que eu botei pra eu ouvir, eu tinha 15 anos. Que não fosse gospel. E como eu não gostava de gospel, eu não ouvia música. Eu não gostava, eu ficava, nada, eu gostava de Voz da Verdade, eu ouvia. Voz da Verdade eu ouvia, que era um rockzinho, pai, eu curtia. E Thales Roberto. Mas meu pai não deixava eu ouvir nem Thales Roberto, nem Voz da Verdade. De Brasília e nem não ouvia Legião Urbana. Não podia. Eu tô te falando, eu não podia ouvir música gospel, pô. Voz da Verdade é gospel, Thales Roberto é gospel. Meu pai não deixava eu ouvir, que eu falava, esses ritmos aí, esse não é de crente, não, isso aí é evangélico. Por conta do gênero musical, digamos. Não podia. Thales Roberto, Oficina G3, que era onde a gente jovem se segurava pra poder ouvir alguma música que não fosse... Porque eu obedecia, eu tentava obedecer. Eu não era jovem, não pode ouvir música, foda-se. Não, porque eu ainda acreditava ali no... Pô, Deus, é isso aí. E aí quando eu começo a ouvir música, eu lembro a primeira vez. Assim, eu ouvi Elvis. E eu me ouvi Elvis, que eu falei, não, Elvis era evangélico, então tá aqui dentro ainda, né? Ouvindo umas músicas gospel do Elvis, aí depois fui pra umas músicas secular do Elvis, eu gostei, falei, caralho. Aí eu fui ouvir Beatles, e aí minha cabeça... Eu lembro do dia, assim, eu ouvi... A primeira música dos Beatles que eu ouvi foi Hey Bulldog. Não sei se você conhece. Acho que eu não. ouvi aqueles pianão, assim, os caras gritando na música. Eu, caralho, o que é isso? Como assim eu nunca ouvi isso, pô? E eu tinha que ouvir escondido, eu ouvia dentro do carro escondido. Meu pai pegava meu celular, pô, pra eu chegar da escola pra ver se tinha música. Tá ligado? Caraca. E aí eu ouvia muita música de gringo, né? Eu tava naquela época rock wings da vida, né? Tudo que não é rock e não é internacional dos Estados Unidos é uma bosta. Thiago, Chico Buarque, sai negócio Chico Buarque, música de... Eu tive uma fase assim também, eu te entendo. Eu era da igreja, mas eu era bem pior que você, com certeza eu era bem pior que você. Por eu ser crente, eu era bem mais chato. Funk, negócio, isso não é cultura, não. Música nacional é uma bosta, filme nacional é uma bosta. Aí, beleza. Aí vai vir nesse momento, né? Aí tem um momento que eu vim pecando durante a minha adolescência, que era ouvir música. Eu não transei na adolescência. Então, a culpa toda era por isso, por ouvir música. Eu só entendi isso depois que eu saí da igreja, que eu falei, caralho, aquela culpa inteira que eu sentia na adolescência era por causa de música, e a música e masturbação, basicamente, né? E aí, quando eu começo a ouvir música nacional na adolescência, aí eu sinto o pecado mais forte ainda. Porque eu tava ali com uns 17, eu ouvi Cazuza. Barão Vermelho, Bilhetinho Azul, primeira música do bilhetinho todo azul, com seus garranchos. Aí minha cabeça deu uma explodida assim, 10 vezes mais, que eu percebi, meu Deus, a gente produz coisa muito pica, né? No meu idioma, eu tô entendendo tudo, puta que pariu. Legal. Aí eu entrei na música nacional brasileira assim, mas de um jeito, mano. Sim. De um jeito, e agora eu entendo as mensagens que tá sendo faladas. Eu não falava inglês, eu ouvia AC/DC. Sim. Quando eu ouvia AC/DC, eu ajoelhava pra pedir perdão, mesmo sem entender a letra. Uma galera com chifrinho lá no show, você sabia que... eu lembro... Não é muito cristão isso aqui. Eu senti dor de cabeça, assim, ó. Dor de cabeça, depois da primeira vez que eu ouvi AC/DC, dor de cabeça, você sente por qualquer motivo, né? Sim. Na hora, vem, tá ouvindo música, tá o diabo vendo? na sua cabeça. Deus já tá me castigando. Eu lá tava lá em Caldas Novas, ajoelhei na cama e orei pedindo perdão pra Deus por eu estar ouvindo música do diabo. Só que aí passava 2 dias, eu tava ouvindo de novo, porque eu gostava. Aquilo me dava um negocinho que eu falava, caralho, mano, porra, isso é... Eu não sabia, mas era só a vida, tá ligado? Que eu tava me sentindo vivo, eu tava, caralho. Sim. E aí com a música nacional, aí eu fui entrando, aí foi o grande problema. Conheço música nacional ali, perto de entrar na faculdade, e ficava focado muito, eu ouvia muito Cazuza e Barão Vermelho. Assim, eu era um fanático, e eu lembro, quando meu pai descobriu que eu tava ouvindo Cazuza, ele ficou puto, ele brigou pra caralho. É mesmo? Esse cara é um homossexual, você ouvindo música de homossexual, não é pior, ele tem qualquer outra música. E aí, beleza, né? Tu vai, putz, tô com problema na família, tô com problema na... aqueles problemas de adolescente, aí tu acha que é porque você não tá sendo crente. Aí na faculdade foi quando eu falei, cara, eu tenho que... Vai começar uma fase nova da minha vida, eu tenho que ouvir o que meus pais estão falando.
Deus fala, né? Tipo, ouça seus pais. É isso, então é isso. Tipo, eu vou tentar ouvir ele de fato agora e ser crente mesmo. Vou cortar esse negócio de música, esses bagulho aí e tal. E comecei a namorar nessa mesma época. Achei que você tava quase se libertando da religião aí, mas você... Não, eu mergulhou tentei, mais mano. fundo ainda. Eu tentei, porque a culpa é muito forte, mano. A culpa é muito forte. E você não conhece nada. Eu não sabia nada. Nada. Meu conhecimento em relação a coisas era o básico do básico do básico que eu aprendi na escola, assim. Matou muita aula como eu ou foi um bom aluno? Muita, não. Eu só era bom aluno, só era bom em redação. Só era bom em redação. Todo o resto eu era muito... Eu tenho TDAH, não sei. Tá aproveitando hoje, né, nos textos aí dos seus shows pra caralho. Tipo, eu tenho TDAH, não sabia, então não conseguia me concentrar em qualquer matéria que eu não gostasse um pouquinho, eu já me desligava. E aí tudo isso tu acha que é o diabo. Tu acha que até por essa desatenção minha na escola, você porra, isso é o diabo. Porque tu tá dando brecha pro inimigo e ele tá fudendo tua cabeça. É isso. Então tu vai ali, um negócio de culpa, e a religião dá uma resposta muito fácil. Então é fácil, até, inclusive para as coisas ruins, né? Uma resposta muito fácil. Por que eu não tô indo bem na escola? Por que eu não sei o quê? É o diabo. É fácil. Eu não sei nem fazer um autoconhecimento. Você não é ensinado a ter um conhecimento de você mesmo, assim. Eu fui ter isso bem depois de sair da igreja. E aí nesse período eu tentei ser crente, mesmo. Só que aí agora é o problema. Tava com um problema lá de masturbação. Pecado, agora eu tô com uma namorada agora. Que a família dela é 10 vezes mais crente que a minha, que já era muito crente, tá ligado? Assim, cara, minha ex-sogra, eu nem sei se existe a palavra ex-sogra. Existe, né? Minha ex-sogra, ela já chegou a pegar, tipo assim, camiseta, tá ligado? Calvin Haroldo. Não. Aquele desenhozinho que é um tigre com um menininho. Sei. Nunca assisti, mas já vi Lê depois os livros. Leiam, né? Agora eu posso falar bacana. Leiam, pega os almanac de HQ do Calvin Haroldo e leiam. Mano, aquilo é filosofia de um jeito tão simples, tão bonita, mano. E ela gostava, eu gostava também. Aí eu peguei e comprei uma camiseta. Mano, era camiseta sem sacanagem. Era um molequinho loirinho com um tigre. Um tigre de desenho. A mãe dela só viu e falou: tô vendo o demônio nessa camiseta aí. Tocou fogo no bagulho. Mesmo? Tipo assim, era esse nível. Minha mãe não fazia isso, assim, tipo assim, minha mãe, o que ela fez foi minhas cartinhas do Yu-Gi-Oh! E eu entendo um pouco a visão da minha mãe sobre as cartinhas, ela como crente, porque, porra, abri lá, tava assim, demônio dos olhos azuis, não sei o quê. Pô, pra ela, maluquice. Agora, porra, uma camisa do Calvin Haroldo, minha mãe não faria isso. Tá ligado? Aí eu percebi, mano, eu tô numa família que o pessoal é mais crente do que... Esse é um nível que é maluquice já. E aí já começou a acender um alerta na minha cabeça já nesse início. Só que aí a questão sexual começa a ficar muito insuportável. Porque vocês estão... Pela primeira vez agora tem uma pessoa que eu abraço, que eu toco numa mulher, tô encostando, tô abraçando, tô beijando, eu gosto dela. Sim. Então, mano, óbvio que aí você já quer casar mês que vem. Por isso, exatamente, mano. Por isso que a galera entra nessa noia na igreja, tem que casar cedo, porque óbvio que tu vai querer transar com uma pessoa que tu gosta, pô, tu tá em contato com ela, pô. E aí quanto mais a gente ia ficando íntimo, mais essa vontade ia crescendo, assim. E é o que rolava na igreja. Não rolou no nosso namoro, não. Isso, exatamente. Mas quem já foi de igreja também tá ligado. Não sei se tu sabe. Muita gente da igreja, pra casar virgem, porque é o maior pecado que existe na igreja, parece que o jeito que eles tratam é o sexo. Sim. Real, sim. A forma quando alguém confessa pro pastor que transou, ela fica 6 meses sem poder participar das atividades da igreja. Sim. Faz a pessoa levantar no meio da igreja. Fulano aí, ó. Fulano de tal, transaram, vão ficar 6 meses. Tipo assim, é um constrangimento social e interno pra você. Então, só que agora eu não tô mais vendo de fora. Eu tô passando na pele agora, o que é um negócio do... Caralho, como assim? E ao mesmo tempo eu ficava, mas por que é errado eu gostar dessa pessoa? A gente se dá bem, um sentimento... Mano, é aquilo... Aí começou a vir de novo. Lá pros 2 anos de namoro começou a... Foi o tempo que eu consegui ser crente mesmo, assim. Tentar mesmo assim, não vou ouvir música, não vou fazer... Foi 2 anos, foi o que durou e foi horrível pra minha cabeça. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Você conseguiu por 2 anos, então, abrir mão... Meio assim, tá ligado? Meio, ouvir umas músicas às vezes... Mas assim, quando dava música polida. Mas, assim, bem mais do que antes. Eu tentei muito, assim, realmente. Só que, bicho, eu tava assim, velho, eu não sou essa pessoa, mano. Foi aí quando eu comecei, eu entrei na faculdade, então, mano, agora eu comecei a estudar filosofia na faculdade. Eu não estava na escola. Caraca, aí você entrou em contato com outro universo. Eu entrei em contato com o mundo real, mano. Eu falo que eu entrei em contato com o mundo real. Por isso que muita igreja coloca os pastores pra desencorajar a galera de fazer faculdade. Dão uma justificativa que Jesus tá voltando em breve, mas na verdade... Eles sabem que a universidade abre janelas para outras cosmovisões e isso vai te fazer questionar algumas coisas que você ouve ali dentro. Exatamente. Rola muito isso. Eles falavam bastante, só que o argumento que eles davam lá na minha igreja era assim, é porque na faculdade tem muito endemoniado, os gays
Então, é normalizado pra eles. Homossexualidade é homossexualismo, né? Que eles falam. Homossexualismo é normalizado, droga é normalizado, não sei o que. Aí tu fica, cara, realmente, né? O mundo está lá, então você não pode contaminar. A verdadeira sabedoria está aqui, você não precisa. Então eles desencorajam mesmo, assim. Sim. Só que minha família não era doida a esse ponto, assim, tá ligado? Não vou deixar a menina estudar. Não, eles que me incentivaram a fazer faculdade, inclusive. Sim. Não sei se eles fariam de novo sabendo o que aconteceu. Sinceramente, não sei se eles me mandariam pra faculdade sabendo. Se pudesse voltar no tempo, eu acho que talvez eles não teriam me mandado pra lá. A faculdade foi decisiva, então? Foi, mano, pra caralho. Pra caralho. Eu fiz direito, nem foi um curso assim, ai, nossa, mas... Cara, tu estudar o básico. Sim. Tu estudar o básico. Você entende o mundo de um jeito que tu fala assim, caralho, isso faz sentido, é isso que faz sentido, pô. Eu tava brigando pra carreira. Era isso, só isso. Aí dentro da faculdade começa a dar filosofia, você já começa a se ver, não só você como ser importantíssimo no planeta Terra, como ser humano, que você é a criação especial. Tu começa a dar filosofia e tu fala, caralho, eu sou um nada. Eu sou um nada nesse planeta. Aí tu começa a estudar uma coisa ali, outra ali. E aí a música, eu falo que a arte teve um papel importantíssimo, assim, tá ligado? Foi o lance do... Eu ouvi Raul Seixas. Raul Seixas fala de religião, de várias religiões, inclusive. Raul Seixas, ele falava, eu não acredito em nada e acredito em tudo ao mesmo tempo. Ele era esse mano que, tô aí. Essa metamorfose ambulante. E aí aquilo, mano, se caso explodiu minha mente pro mundo, imagina o que não causou na minha cabeça Raul Seixas, mano. Então foi e aí tudo que eu li, no meu celular eu lembro que tinha, sei lá, as músicas dos Beatles tem, sei lá, 30, do Cazuza umas 20. Mano, Raul Seixas era a discografia inteira no meu celular. Todas as músicas que o Raul Seixas fez na vida, eu ouvi todas. E eu fiquei fissurado nessa época, falei, meu Deus do céu, caralho, esse cara, olha isso, olha como é que a vida é isso. E aí eu comecei o namoro, né, tinha terminado, já tinha acabado, mas só voltar nessa mesma época eu tava vendo Raul Seixas, tava namorando ainda, e eu tava assim, e aí começou a ficar, aí eu comecei a questionar minha namorada sobre algumas coisas da religião, eu ficava assim, mas por que gay vai pro inferno? Por que a minha amiga Jéssica, que é a minha melhor amiga que eu tenho, uma das melhores pessoas que eu conheço, até hoje a Jéssica é uma das melhores pessoas que eu conheço, por que essa pessoa vai pro inferno? Ela já começava a ficar assustada, o que você tá questionando? E eu completamente querendo, mano, entender o bagulho, e ela não, assim. E aí, quando acontece na igreja, quando os casais estão lá namorando, a virgindade é muito importante. Então, como é que é na concepção? E acontece muito isso na igreja, tá? Os casais fazem sexo anal, mas não fazem Vaginal. Essa é a palavra, vaginal. Porque parece que pra eles a virgindade é o ímen. Entendi. E aí quando eu saquei, quando eu percebi assim, cara, tem umas meninas da igreja, meus amigos falavam, mano, tem uma menina ali, ela não transa não, mas elas fazem sexo anal. Não, eles não utilizavam essa palavra, óbvio. E a gente tá transando, mas assim, estamos virgem ainda. Aí quando eu fiquei sabendo que isso era cultural de várias igrejas, que eu perguntei pra um brother meu na faculdade, que era crente, eu falei assim, mano, como é que vocês transam? Não, a gente só faz sexo oral porque a gente quer casar virgem. Sexo anal e oral porque a gente vai casar virgem. Né? Oral eu já ouvi de um amigo meu que namorou uma moça crente por muito tempo. E falava, é bom, cara, mas não é a mesma coisa, não é o que eu quero. E aí ele não aguentou isso. E tu se sente em pecado do mesmo jeito. Bem pior depois, assim. Porque no meu namoro rolou tudo, a gente só não fazia o lance lá, sexo anal a gente fazia, porque pelo menos eu falava, não tem nada a ver. E aí quando eu comecei a perceber, a gente faz tudo. Sexo oral a gente faz. A gente beija, se pega pra caralho. Por que isso que a gente tá fazendo não é pecado, mas um ímen... E aí eu já tava ouvindo Raul Seixas, eu já tava entendendo a vida, já tava sob um outro ângulo. E aí nesse momento a minha ex falou assim, a gente... Ela se sentia bem culpada. Assim, real, assim, a gente não teve relação sexual porque eu sabia que ela ia se sentir mais culpada que eu. Eu tive a oportunidade de, assim, mano, só ir. Tá aí o gol tá aberto, só vamos. E aí eu pensava, mano, essa menina amanhã ela vai estar bem pior que eu. Porque eu não tô vendo mais isso como um erro. Eu falo assim, cara, eu acreditava em Deus ainda, tava lendo, acreditava na Bíblia, tudo, mas ficava, não faz sentido. Não é possível que Deus é essa pessoa. Que a gente se ama, pô. A gente tá pensando em casar, cara. Como que? Sim. Só que ela não, ela já tava no não, é pecado, tal. E eu falei, velho, então. Todas as vezes que eu tive a oportunidade, eu só, mano. Eu já falei isso algumas vezes. Me vesti ali, meti o pé e falei, cara, eu não quero ser a pessoa responsável pela dor dessa menina. Amanhã ela tá chorando, eu vou ficar pensando, isso é culpa minha? Não quero não. Não é pra ser isso, mano. Sexo não é pra ser isso, era pra ser um negócio que a gente faz depois que termina. Pô, que bom que a gente legal, não, era um bagulho, culpa. A gente se pegava, fazer alguma coisa mais, a gente já tava chorando no outro dia, eu ficava, cara, que vida é essa? Aí eu comecei a vir um negócio da Porta de Pascal, que aí eu passei, chegou até mim nas minhas pesquisas, lendo as coisas, eu tava com ela ainda,
E eu lembro de eu levar isso pra ela, essa questão pra ela. Eu falei assim, eu falei, cara, mas e se Deus não existir? E a gente tá perdendo tudo aqui. E ela tacou essa mesma bagulho na minha cara, assim. A mesma coisa que eu estava pensando, só que agora eu sabia já que tinha esse conselho, essa aposta aí. E aí ela falou, aí pela primeira vez eu tive uma outra resposta, mano, pra mim, que fez diferença completamente. Eu falei pra ela assim, mano, beleza, se os crentes, se a gente estiver certo, eu falei a gente ainda, né, porque eu era cristão ainda. Eu falei, se a gente estiver certo, a gente vai pro céu. Tá. Mas a gente não sabe também se é certeza. Você sabe? Ela, não, eu sei, mano. Você não sabe. Aí quando quando ela começava a ficar meio balançada, aí ela parece que dobrava a aposta. Eu peguei e falei, pra mim a visão foi assim, ó. Esse negócio de tu perder a vida aqui, tudo aqui, pra ir pra um lugar lá em cima que você não tem certeza absoluta que exista, pra mim era tipo assim, ó, eu perguntei pra ela, alguém te dá uma mala aberta com R$1 milhão. Tá aqui, ó. Não vou falar o nome dela aqui, ó, pra não causar constrangimento. Fulana, tá aqui. Uma mala com R$1 milhão. Aberta. Você pega, você vê, caralho, as notas verdadeiras, R$1 milhão. Mas, fulano, tem essa outra mala aqui, maior, fechada. Aqui pode ter 10 milhões ou pode não ter. Se você escolher ela, pode ser que não tenha nada, então vai perder R$1 milhão aqui. Aí eu tava percebendo, mano, eu tô apostando na mala de 10 milhões que eu nem sei se tem. Nem sabe se tem ali. Nem sei se tem. E aí, quando eu passei a estudar, aí eu percebi, cara, os indícios são de que realmente não tem, tá ligado? E aí não teve como, assim, esse foi o período, aí o que aconteceu? Ela viu que eu tava com muita dúvida, questionando muito, querendo saber demais. Aquele primeiro livro que eu te falei assim, cara, esse foi o livro que fez eu ser agnóstico, não fez eu ser ateu, que foi quem escreveu a Bíblia do Bart Ehrman. Vou colocar aqui embaixo esses livros que o Thiago tá mencionando aí pra quem quiser adquirir. Eu li, aí na hora que eu li, eu já tinha lido a Bíblia, tinha acabado de ler a Bíblia inteira, já tinha entrado em choque, escrevi um show inteiro, eu testei ele na Europa agora, é o show de 2026, sobre a minha primeira experiência lendo a Bíblia. Ali já começou a cair, minha fé já foi caindo assim, que eu fiquei, mano, como lendo assim? Lendo a Bíblia, você foi se tornando ateu, foi deixando a fé de lado. Porque nessa época, aí que a minha ex, quando ela leu esse livro, eu li a Bíblia inteira, eu trouxe todas as contradições que eu vi na Bíblia. Eu falei, mano, como assim? Isso acontece na Bíblia, no outro livro acontece diferente. Como assim? Deus faz isso com Jó e a gente acha legal. Como assim? E ela foi, tipo assim... Pra ela era muito mais forte, os pais dela eram bem mais religiosos que os meus já eram muito, mas os dela, puta merda. E aí, ela leu o livro. Eu dei o livro pra ela, lê isso aqui. Ela leu. Porque minha cabeça explodiu, eu falei assim, cara, isso não é verdade, pô. Os textos que a gente tá lendo, beleza, acharam, esses textos existem, mas não foi Lucas que escreveu, foi Paulo. Sim. Tipo, como a minha cabeça explodiu, eu falei, lê também, pra ver o que tu vai achar. Porque eu achei que ela ia pensar mesmo que eu. Desencantar também. Aí ela falou, aí foi um negócio que eu falei, isso não é pra mim, mano. Ela falou assim, ela terminou de ler o livro e ela leu rapidão. Ela falou, cara, eu li e pesquisei, tudo que esse livro fala é verdade mesmo. Mas fé é exatamente isso. Nossa. Se Deus falar pra mim que 2 mais 2 é 5, pra mim é 5. Mesmo que tudo diga o contrário. Aí pra mim aquilo eu falei, não, mano, isso é ignorância, pô. Eu sou crente, acredito em Deus, mas porra, eu tô vendo que um bagulho é uma coisa. E eu, não é não, essa pedra aqui não é pedra não, porque alguém falou que... Não, pô. Aí aquilo foi contra muito tudo que eu tava buscando pra mim. Tava buscando a verdade. Mesmo que... Eu não li a Bíblia pra virar ateu. Eu não li esse livro pra virar ateu. Eu tava querendo entender de fato... E de repente ser convencido que aquele é o caminho mesmo, exatamente. Né? É a verdade. Esse é o lance. Se tu buscar a verdade, tu vai sair da igreja. Não tem como. Eu não tava buscando ateísmo. Eu tava querendo fortalecer minha fé na Bíblia e só causou mais dúvida. Aí eu vi um livro chamado Quem Escreveu a Bíblia? Eu falei, nossa... Talvez agora eu entenda. Aí li um pouco do prefácio, o cara era pastor, né? O Bart Ehrman era pastor, era evangélico, seminarista. Ele era de igreja e tal. Renascido, era um cara... Eu falei, não, é isso, pô. Esse cara aqui tá explicando, vai explicar pra mim como é que a Bíblia vê. Eu vou entender mais ainda das contradições. Não, mano, meu Deus do céu, é aquilo... Aí o que aconteceu? Quando ela viu que eu tava realmente, assim, tipo, com muita dúvida, aí aconteceu Deus falar com ela. Que ela veio e falou, Deus mandou a gente dar um tempo, ele falou que vai falar com você. Só que eu já tava de saco cheio, assim, do relacionamento tava uma bosta, porque quando a parte sexual começou a ficar realmente, mano, a gente só não tá transando porque o Thiago não está. O Thiago tá tendo. Eu tava tendo a consciência de ela vai sofrer mais que eu não quero que uma pessoa carregue essa culpa, porque eu sei como é ruim carregar a culpa. Aí começou a ficar pesado e ela falou, tipo, não vamos se beijar mais. Então imagina, porra, vou encontrar minha namorada, a gente não se abraça, não se beija, é uma merda. Aí quando ela veio com esse negócio de tempo, eu falei, Deus deu um tempo. Eu falei, tá ligado que... E eu nunca contei essa história em nenhum lugar na internet. Essa história do meu relacionamento é o primeiro lugar que eu tô contando. Tudo isso é aqui, sem sacanagem. Exclusivo, real.
Aí ela... ela veio com esse papo aí, não sei o que, a gente... É fé. Deus falou comigo e falou que vai falar com você. Eu falei, ó, não... Se eu sair daqui hoje, tu não vai me ver mais. Porque já tava ruim. Eu falei, cara, vou pegar essa oportunidade e vou meter o pé. Porque eu não tava sabendo como crente ainda, eu tava, mano, Deus que juntou a gente, eu não posso largar isso aqui, né? Tipo, mesmo que esteja ruim, mesmo que não tenha nada a ver mais comigo. As pessoas têm outra vibe de cabeça, de vida, tá ligado? E tendo que já sofrendo pressão pra casar com 21 anos, tava com 21 anos. Caraca. E eu assim, Muito jovem. eu assim, eu não me conheço, eu tava ouvindo Raul Seixas, ouvindo arte, consumindo arte, eu tava assim, eu não me conheço pra casar, eu não sei quem eu sou de fato ainda. E aí ela meteu essa. Eu falei, ó, se a gente der um tempo, você não vai me ver mais. Ela, não, mas Deus falou pra mim que você vai voltar. E eu meti o pé, a gente nunca mais se viu, realmente. Nunca mais. Nunca se viram mais. Nunca mais. Só meti o pé e já parei de seguir tudo. Recebi uns presentes durante um tempo, uns 6 meses, porque ela mandou uns livros de presentes, uns bagulho assim, mas depois nunca mais. E você ficou em paz com esse término ou foi algo que mano. Ficou em paz? Isso que foi foda, eu não sofri. Eu fiquei 10 anos solteiro até conhecer a Júlia, porque eu não queria passar por aquele novo. Eu falei que não tava legal. Então, enquanto eu não... Tipo, eu percebi que eu não tava mais legal, porque quando terminou eu me senti aliviado, mano. Sim. Eu falei, eu não quero uma relação que termine e eu vou ficar aliviado, tá ligado? Eu quero ter uma relação que se eu perceber que vai terminar, eu vou lutar pra que isso aqui continue. Sim. E eu percebi que não, eu abri mão muito fácil, porque tava ruim, saca? Eram muitos conflitos até religiosos na sua cabeça e de diferenças de vocês aí, das buscas de vocês. Sim. Era algo que tava trazendo um peso, né, Sim, Thiago? pra caralho, era peso. E pra piorar, eu me encontrei profissionalmente. Não 100% de certeza, mas foi quando eu percebi. É isso que eu gosto de fazer. Foi nessa época, tá ligado? Que eu comecei a escrever roteiro, a escrever Você já tinha negócio. terminado a faculdade de Direito, não? Não, tava... Com 21 anos, eu tava faltando um ano... Tava faltando 2 anos pra terminar. 2 anos. 2 anos. Aham. E aí, só que 21 anos eu não tava... Eu não era ateu ainda, não. Eu tava agnóstico ali por causa desse livro. Eu tava, caralho, não, mas Deus existe. Deus existe, né? A Bíblia tem muito retalho aí, mas, pô... Deus existe, né? É uma força que a gente não pode duvidar. Não é esse Deus que eu encontrei ali na Assembleia de Deus. Então, esse eu tive certeza que não era. Sim. Quando eu comecei a ler e estudar as coisas, eu falei, cara, esse Deus aí não é esse cara. Tem vezes que eu faço algumas... Eu tô adorando uma pessoa pior que eu, pô. Foi assim que eu me sentia. Pô, por que eu vou adorar uma pessoa que é pior que eu? Você tá maluco, pô? Eu falo isso às vezes aqui no canal. Se Deus existir e for sumamente bom... Ele não vai ser machista, LGBTfóbico, não vai passar pano pra escravidão. Sim. Várias coisas abomináveis que a gente encontra ali nas escrituras que não são compatíveis com a noção de um Deus benevolente. O agnosticismo tava perfeito pra mim. Porque eu pensei assim, cara, eu tô nesse processo de descoberta. Aí eu passei a perceber que os pecados e as coisas que eu me culpava eram coisa idiota. Aí eu assim, pô, por que eu me masturbei? Porque eu senti tesão numa menina que é minha namorada, porque eu tô ouvindo música. Aí eu comecei a perceber, não, esse Deus ele não existe, mas... esse ser aí que existe por aí, ele não vai me punir por eu só, porra, consumir arte e ser um ser humano, pô. Não, claro que não. Mas eu tava buscando a verdade mesmo, tá ligado? Eu tava foco, falei, cara, aí eu comecei a pensar, tá, mas e aí? Se esse conceito de Deus também não for verdade? Porque eu não sei, não me explicaram nada, então eu quero buscar. Mesmo que eu vire ateu, que é o que eu não queria. Ateu era muito forte. Porra, pra quem é da igreja, ateu é muito forte. Você conhece a Samantha de Brasília, do canal Transmissão? Conheço. Ela teve aqui no canal também, inclusive. Ela comentou que a mãe dela ficou mais impactada com ela ter se tornado ateia do que quando ela se viu mulher. Não. Quando ela falou, mãe, eu sou mulher. E passou pelo processo de transição de gênero. Olha isso, cara, como o ateísmo é um peso, gera um impacto e tudo. Social muito grande. Muito grande. Eu não tô falando do que deve ser ou não deve ser mais impactante, ou nada do tipo, né? Mas só pra dar um exemplo essa é uma questão que eu evito falar no meu canal, porque vai muito idiota lá encher o saco. Esse ano eu vou falar mais sobre religião no meu canal. Vai ser um foco muito grande lá nessa parada. Legal. Conto com você lá nos Bora, vamos combinar. Lá, tá? Vamos combinar. O que eu tava falando? E aí sua mãe... Ou você ficou pensando que ateu você não se tornaria? Não, é muito pesado. Muito pesado. Eu vi uma pesquisa, isso que eu ia falar, lembrei agora. Eu vi uma pesquisa, porque eu não falo isso no meu canal sobre... mas, mano, sem sacanagem, ateu não dá a mesma proporção, porque, tipo assim, não estão matando ateus ainda. Quando a gente começar a virar uma teocracia no Brasil, aguarde, tá? O que acontece com trans aí vai começar a acontecer com quem não é abertamente contra a religião.
Vai dando pano para religioso tomar de conta do país, vocês vão ver o que vai acontecer. Mas você percebe que existe um preconceito maior, mas não, por favor, não recorta aí, você vai jogar depois. O Thiago falou que ateu sofre mais que trans. Não mas a sociedade, tu tá ligado o que eu tô querendo falar? Sim. Tem uma negação muito maior à figura da pessoa que não acredita em Deus do que um trans que fala, não, acredito em Deus sim. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos. Em quem não votariam, né? Exatamente. Eu ia falar disso agora. O ateu estava em primeiro lugar, absurdamente maior que todo mundo. Maior rejeição. Sim. Como um político. Então, uma pessoa que... ex-presidiário, uma pessoa que é trans, uma pessoa LGBT, trans LGBT. Não, mas eles separaram. A pesquisa eles separam entre um candidato gay, um candidato trans, um candidato preto, um candidato não sei o quê, mulher e um ateu. Mas o ateu era tipo assim, mano, muito Eu acho alto, que muçulmano também eles descreveram lá. Foram vários grupos vulneráveis ou que são vítimas de preconceito e tudo. E o ateu era o que receberia menos votos. Eu acho que a gente só não sofre aí na rua fora aí, porque não tem como saber se a gente é ateu de bater o olho. Exato. Se tivesse como os caras saberem quem é, eu acho que a gente apanharia na real no Brasil, assim, porque tem gente que fica muito forte pra galera o ateu. Deixa eu te contar uma coisa, eu não sei se eu te contei essa lá no seu podcast ou depois da gravação, mas a Nath estava indo pra faculdade uma vez fazer prova. E o motorista de aplicativo estava ouvindo música gospel. E a Nath estava numa fase agnóstica dela. E ia fazer uma prova, que ela estava tensa. Aí ela pediu para desligar o rádio. Aí o cara questionou, por que você quer que eu desligue? Eu vou fazer a prova e eu também não sou cristã. Ele encostou o carro e mandou ela descer. Porra, mano. Mano, eu só embarco. Só embarco na conversa com o Uber, senão tu desce mesmo. Cara, mano, isso me assustou. Eu pensei, caramba, existe muita intolerância religiosa no Brasil. Muita gente que... Muita. Um bandista, pô. Tem vários vídeos de um bandista que, tipo assim, o Uber chega pra buscar a pessoa em casa, ela tá indo pro terreiro, vê as roupas, vê que a pessoa é de branco. Caramba, e vaza o carro, pô. Tipo assim, o bagulho aqui no Brasil tá ficando... A galera acha que eu exagero. Muita gente fala pra mim assim, pega pesado demais, pô. É só a fé cristã da galera. Mano... O bagulho, quem foi lá de dentro tá ligado que essa galera tá tomando poder de um jeito, mano. Mas de um jeito, assim... Pô, a pesquisa que mais assustou minha vida, assim, ultimamente, nos últimos 4 anos, e olha que a gente viveu um governo Bolsonaro aí, tudo isso de maluquice que veio desde 2018, a coisa que mais me assustou foi... Saiu no ICL essa pesquisa. 43% dos brasileiros concordam com a ideia de trocar a Constituição pela Bíblia. Não. Dá uma olhadinha. Mano, isso é um número muito alto, mano. Isso é um número muito alto. Muito alto. Eu falei ontem sobre Gilead. Você já viu o conto da Aya? Sim. Eu falei brincando assim. Imaginem, gente. A gente tá caminhando pra isso, velho. mano. Eu tenho que olhar isso. É porque assim, eu acho que quem não veio lá de dentro não tem tanta noção de como eles estão buscando esse projeto de poder mesmo. A primeira vez que eu vi a Damares foi em 2010, mano. Tipo assim, 2010, no congresso da Ciber. Acho que é Ciber. É o conjunto de irmãs, de não sei o que, das irmãs, tá? Que são mães, das tias, né? Que a gente fala o conjunto das tias. A Damares pregando lá e eles falavam assim, a gente vai ter um presidente nosso até 2020. E eles conseguiram um pouco antes. E nem é deles, que tá ligado que o Bolsonaro não é a opção dos crentes. De fato mesmo, não é ele. A opção é o Nicolas. Porque o Bolsonaro não é crente. Então, assim, mano, é um bagulho assustadoramente. Por isso que eu falo. Eu não tô exagerando, eu tô pegando leve ainda. Era pra eu estar fazendo o que eu faço, era com o megafone no meio da rua, na Paulista, falando as coisas que eu falo. Eu tô pegando leve de fazer isso na internet. Porque tá caminhando pra um bagulho muito, 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 assim, tipo... É isso que a população brasileira... 86% do Brasil é cristão. Isso é muita gente, pô. 86%? Do Brasil é cristão. É cristão, E metade disso quer que troque a Constituição pela Bíblia, pô. É o que eu falo. E aí, como é que tu vai lidar com isso? O problema não é ser cristão. Exatamente. Se a pessoa focasse em Jesus e vários ensinamentos legais guiassem o seu comportamento de amar o próximo, de respeitar as diferenças, tudo certo. O problema é que existem trechos ali que incentivam as pessoas a serem LGBTfóbicas, intolerantes, religiosas, machistas. Teve comentários muito problemáticos recentemente de um frei famosinho aí, não sei se você viu, falando que a mulher tem que ser auxiliar do homem, o homem é o cabeça da família. Não, e se tu criticar, eles acham ruim ainda. Se tu fala mal, até a galera de esquerda, por exemplo, eu sofro hate, né? O hate é normal, a galera de direita, óbvio, isso é natural. Agora quando eu falo assim, a galera enche o saco, quando eu falo galera, é a galera de esquerda mesmo que fala, tu pega pesado demais com a religião, como é que tu vai entrar... Vai conversar com um trabalhador se tu fala contra a religião. Amigão, o que fez eu ter consciência de classe foi eu sair da igreja.
Você não se entende como pessoa, como trabalhador, e como algo desse planeta que faz parte de uma comunidade nesse planeta até você, tipo, sair daquele negócio lá. No meu show para a Mentira eu falo assim, o que fez eu ter consciência de classe foi isso, que na igreja você é ensinado, você é individual, salvação é individual. Se preocupa com a sua vida, então você esquece todo o resto, foda-se. Ah, tá pegando fogo na Amazônia. Caguei, salvação individual, irmão. Ah, estão matando gay não pode. Este planeta aqui é provisório. Jesus e a Bíblia vai voltar. É contraditório eles querem tomar de conta do poder através de política. É contraditório com o que a própria Bíblia fala. Esse mundo não é pra vocês. Então por que vocês estão querendo? Deixa pra nós, porra. Deixa pra nós até que nós tocar o mundo daqui pra frente, então, pô. Deus falou que não é pra vocês pegar pra vocês, porra. Aí o que eu falo que o negócio, voltando lá no ponto lá de quando eu tava nesse período ali, pós minha ex falar que Deus mandou a gente dar um tempo. Nessa parte aí veio... Tava conflitante quando eu falei que eu me encontrei na vida e aquilo começou a ser mais um ponto pra mim. Tipo assim, porque eu falava, não, esse negócio de ficar trabalhando, fazer vídeo pro YouTube, isso não é coisa de crente. Isso não sei o quê. Desde manhã que eu queria fazer. Eu gostava de escrever, eu gostava de fazer as coisas, aí foi começando a vir mais esse conflito também. E quando cai pra mim o canal do... O canal não foi o canal, foi o site. Um sábado qualquer. Ah, do Carlos Ruas. Minhas primeiras dúvidas, cara, em relação ao cristianismo, inclusive, foi a primeira sementinha, antes daquele livro, inclusive, foi o negócio do Carlos Ruas. Olha eu só, falei pra ele, agradecer ele pra caralho, assim. Ele, o Pedro Ivo, já falei com ele, que foi o primeiro canal ateísta que eu peguei pra assistir. Ateu Informa, o canal do Pedro Ivo. Pirula também, depois também, aqueles vídeos do Pirula de 3 horas seguidas, assistia tudo. Mano, incrível, assim. E nessa parte aí começa o bagulho de, como assim, será que Deus existe mesmo? Será que nem essa força, será que existe? Eu tô ainda pensando nisso. Mesmo que não estivesse afetando minha vida, mas porque não tava. Eu tava fazendo as coisas que eu queria, assim, que eu sem culpa. Sim. Você já tava livre da religião, tava. Mantinha a ideia de que, pô, Deus deve existir. E tava seguindo a sua vida, fazendo o que eu tava na igreja. Eu tava na igreja. Com 24 anos foi o ponto que, pô, eu comecei a ler porque a arte é um bagulho, mano, que eu falo. É a ferramenta uma das mais fortes, com todo respeito a professores, historiadores, porque senão a gente não tem bagagem pra fazer o que a gente faz sem o trabalho de vocês, das pessoas, né? Vocês estudaram de verdade pra caralho, vocês inteligentes. A gente pega o que vocês ensinam e transforma em arte ali de uma maneira fácil de... Sim. É isso que o Carlos Ruas fazia. Aí eu pegava... Faz ainda. Eu fazia o que eu falo pra mim, assim. Sim, eu acompanhava muito, todo dia eu ficava atualizando o negócio. E a primeira vez que eu vi uma tirinha dele no Facebook, eu fiquei assim... Foi Heron de Darwin, assim. Eu falei, cara, esse bicho tá fudido, mano. Fazer umas piadas com Deus, assim, esse cara tá fudido, vai queimar no inferno demais. Você já viu a dele, Com Deus Não Se Brinca? Sim, não, é bom demais. Depois procurem aí, Com Deus Não Se Brinca, Carlos Ruas. Só que eu ria, mano. Eu ficava assim, caralho, que isso é engraçado, mas... Aí eu já ficava... Aí nessa fase agnóstica passou a culpa de rir dessas coisas, tá ligado? Que aí eu tinha assistido o Jorge Carlin também, que foi um ponto na minha vida, assim, ó. Tô ligado. Foi um definidor de carreira pra mim, assim, de objetivo de vida, assim. Legal. Quando eu assisti o Jorge Carlin, eu nem sabia o que era stand-up. Eu falei, que palestra é essa aqui que esse cara tá falando? Vamos ver. E foi no site do Carlos Ruas que ele não sei se ele fez uma tirinha com o Jorge Carlin desenhado ou postou um vídeo lá. E eu ri pra caralho, mas aquele riso culpado a primeira vez que eu vi, assim, quando eu tava na igreja, eu falei, meu Deus, mas é engraçado. E voltando pra casa de ônibus, eu pensando assim, faz sentido essa porra, pior que faz sentido, mano. Como é que Deus me ama pra caralho e vai me queimar no inferno pra sempre? Como é isso? O primeiro texto dele que eu vi foi esse, que ele fala assim, é Deus, se você não seguir, ele vai te queimar, você vai sofrer, ser torturado, não sei o que, ele dá uns 12 adjetivos, aí ele dá um time, mas ele te ama. Tipo, aquilo foi assim, ó, como? Aí foi quando eu percebi assim, eu tô adorando um Deus que é pior que eu. Então o agnosticismo tava excelente pra mim. Eu ia pra igreja ainda, o pastor pregando, eu ficava, não acredito em nada, mas Deus tá aí, né, mano? É isso aí, tô com meus amigos aqui. E eu não saí da igreja, porque como eu falei, eu fiquei 2 anos lá sendo ateu. Foi a época mais difícil, inclusive. Foi mais difícil estar na igreja sendo ateu do que antes. Mas por quê? Porque você tinha que fazer um personagem ali? Exatamente. Não é nem personagem, porque quem era da minha igreja, ninguém vai poder falar de mim. Fala, o Thiago que nesse tempo fingiu que era crente. Não. Tudo que eu pensava, meus amigos sabiam. Botava pra fora. Meus amigos sabiam, eu falava, galera, eu bebo sim. A galera sabia, viu o Thiago beber. Só que eu tocava trompete na igreja, eu era bom pra caralho. É então mesmo? Eles não tinham outra opção. Eu acho que eles foram me aguentando lá por causa disso. A gente tirar o Thiago, vai ficar sem o primeiro trompete aqui, tá ligado? E eu sou os mais difícil, porque, tipo assim, enquanto o pastor fala um absurdo ali, tu é crente, beleza. Você engole aí.
isso aí, Deus tá falando. Passa um Agora, paninho. quando tu é ateu, mano, o pastor pega e fala um bagulho contra o homossexual, absurdo, que chega a ser criminoso, tu fica lá dentro e fica... Mano, como assim ninguém tá puto com esse cara? Aí foi uma época muito difícil, assim. Foi a comédia que fez eu sair da igreja, de fato. Eu fiquei ateu com 24, foi quando eu percebi, não acredito mais nada. Porque eu fui estudar sobre outras religiões. Aí li o último prego no caixão que eu falei pra tu foi o livro do Dawkins. Deus no Delírio, foi assim... O que tá escrito na capa é verdade. Eu não sei se é na capa ou na contracapa, porque ele fala assim, até o final desse livro você vai chegar no final, abalado. Alguma coisa que ele fala assim. E eu achei que era só exagero do autor. É verdade mesmo. Achou que era só aquele... Spoiler não, gente. Como é que chama? O baitzinho ali, né? Isso, um baitzinho. Eu falei, só pra eu ler o livro e tal. Chegar lá, mano. que besteira que esse não cara escreveu. O bagulho, tipo assim... Aí ali foi o ponto que eu percebi. Não acredito mais em Deus. E demorou e não foi legal. Isso que é foda. Sair do agnosticismo pro ateísmo. Pra mim, que fui da igreja a vida inteira... Não foi legal no primeiro momento, foi desesperador. Porque Deus, pra tu, por isso que é fácil você virar agnóstico quando tu passa 30 anos na igreja, porque beleza, você não crê mais na religião cristã, mas Deus, aquela figura lá em cima, um ser superior, que não é necessariamente cristão, mas aquele ser tem que existir, pô. Porque quem é que tá olhando por mim? Quer dizer que eu tô andando na rua? Porque quando eu percebi assim, não acredito mais nada, foi quando eu fui orar um dia, mano. Porque eu ainda tinha meus papos com Deus. Eu tava assim. Eu tava, é isso, mano. Agnóstico, mas, mano, não era mais um negócio de, perdão. Não, era assim, pô, Deus, me ajuda em tal coisa. Obrigado por tal coisa. Um papo normal. Sim. Só que teve um dia depois de ler o livro desse maluco, eu nem tinha terminado de ler o livro, mano. Isso que foi foda. Por isso que esse livro é muito forte, mano. Quando eu nem tinha terminado de ler. Aí eu fui orar um dia à noite, assim, antes de dormir. Aí eu só veio na minha cabeça. Caralho, tu tá falando sozinho, mano. Bicho, foi um choque pra minha cabeça, assim. E eu não consegui mudar isso. Eu voltei a orar, não, Deus. Aí eu ficava, caralho, tô falando sozinho ainda, mano. Puta que Você pariu. começou a estranhar já seu comportamento de orar. Porque agora eu tô vendo de fora, assim, por que tá falando? Quem tá ouvindo, pô? Tudo. Aí o Leandro Carnal teve uma experiência parecida. Ele começou a se perceber falando sozinho. E aí ele, cara, não tá fazendo sentido pra mim. Eu tô numa secura espiritual, eu tô aqui conversando sozinho, não faz mais sentido. E ele tava se preparando pra se tornar padre, senão me falha a memória. Então ele teve um processo parecido. Eu era pra ser pastor, é que eu fui pra músico, porque eu não falava em público, tinha pânico, eu falei, eu não quero virar pastor, eu tenho que pregar, então eu fui ser músico. Mas tinham esse incentivo pra você, assim? Tiago, se torne pastor. Falava, você vai ser um grande pregador um dia. Eu só não especificou de quê pra Deus, aí eu acabei virando, mas não do que ela queria, né? Se o Tiago tivesse se tornado pastor... Cara, eu ia ganhar muito dinheiro. Ele, além de ganhar muito dinheiro, ia ser como qual pastor? Escrevam aí embaixo. Qual pastor seria o perfil do Tiago Santinelli? Bota aí. Eu acho que Silas Malafaia dos anos 90. Silas Malafaia dos anos 90 era muito pica. Ele pregava tudo contra tudo que ele faz hoje. Ele pregava contra. É mesmo? Tudo que ele faz hoje, ele pregava contra. Pastor que fica pregando, cobra dinheiro, nem chama pra tua igreja. Ele era brabo, mano. É mesmo, velho. Ele era brabo. Dinheiro corrompe pra galera, mano. É difícil. Dinheiro é foda, mano. E aí, em que parte eu tava? Que eu tava falando? Do último prego no caixão, Deus no delírio, orando sozinho. Orando sozinho, eu falei, caralho, eu tô falando sozinho, mano. Aí no outro dia, mano, eu corri pra igreja. Então eu fiquei desesperado. É mesmo? Eu queria voltar tudo. Falei, não. Tira toda a informação que eu peguei na cabeça. Eu quero voltar. Como assim eu tô sozinho aqui? Você tá maluco? Entendi, você ficou desamparado. Desamparado, porque tu não é... Eu tô falando, mano, tu é criado dentro da igreja desde criança. Tu não aprende a lidar com o mundo real, mano. O mundo real é isso, sai na rua, tu poder tomar um tiro. Aconteceu aqui, tu acabou de me contar. O mundo real é isso, mano. Tu tá em perigo a todo momento. Não tem ninguém olhando pra você, tá ligado? As coisas ruins aconteceu, nada vai mudar isso. Quem pode mudar é você. Aconteceu um problema, você pode mudar. Mas não, quando tu quer na igreja é aquilo. Eu lembro de eu pegar um ônibus e eu pensar assim, cara, isso quer dizer que você entra um assaltante aqui agora. Não vai ter nenhuma força superior pra me ajudar, eu vou ser assaltado, eu posso estar... Cara, o mundo ficou hostil, o mundo é hostil. Sim, o mundo é hostil. O mundo é hostil. O mundo é um lugar hostil pra caralho, mas se você cresce na igreja, você não é ensinado a isso. E aí foi um desespero de... Mano, foi uns 3 meses, viu, velho? É mesmo? Não foi rápido, não. Foi uns 3 meses eu negando que eu era ateu, assim, não. Quando alguém falava comigo, eu mentia. Muito eu mentia, assim, não, eu sou agnóstico, acredito. Mas eu por dentro, assim... Sim. Não posso falar. Porque senão eu vou estar aceitando isso pra minha vida. Eu não posso viver desse jeito. Enxergar o mundo sem as lentes ansiolíticas da religião que trazem um pouco de conforto, esse senso de que alguém está olhando por mim, mano. De que vai ter uma felicidade eterna, uma justiça que isso é foda. Sem isso, de repente, caraca, a gente tá aqui por nossa conta. E essa droga...
Caraca, pode ser desesperador, mano, né, desesperador Thiago? porque tu vê o mundo, assim, a gente já sabia que o mundo era péssimo, a gente já tava vendo guerra, gente morrendo, Sim. porra, morador de rua, gente passando fome, você já entende, só que você pensa, você tá ali na tua fé, mesmo acreditando como agnóstico, você fala, não, tem alguma força aí que quando essas pessoas que sofrem morrerem, elas serão acolhidas, vai ter uma força. Mano, quando bate, você percebe que não tem, tu percebe, caralho, o mundo é só ruim pra um caralho. Tá ligado? E eu tô fazendo o quê? Qual é o propósito aí, mano? Aí é foda. Aí quando veio o negócio do propósito foi quando eu larguei tudo. Eu até fiz a tatuagem no dia. Mesmo? Eu larguei tudo. Foi o dia que eu saí da igreja, larguei tudo. Real. Meus trampos na faculdade, larguei tudo. Sim. E falei, eu vou fazer comédia. Tava formado, caralho. Larguei tudo. Porque... Mas é muito bom também explicar uma parada. Esses 3 meses, pra quem teve essa tão forte essa imersão na igreja, depois que passou esses 3 meses, depois... Aí foi eu terminar de ler o livro do Dawkins, que eu nem quis terminar, mano. Eu nem quis terminar. Eu falei assim, você tá maluco? Eu tô duvidando que não tem, tô sozinho aqui nessa porra, que não tem nada por causa da meta. Não vou terminar de ler. Aí depois do desespero começar a baixar um pouquinho, eu só comecei a aceitar isso e tal. Aí começou a vir um negócio da morte. Como assim? Vou morrer, não tem porra nenhuma. Nada. Quer dizer que isso aqui é pra nada. Eu tô sofrendo, era só me matar aqui, pô. Começa a vir essas coisas, sem sacanagem. Caraca. Porque eu tava em depressão nessa época. Não por causa do ateísmo, nem por causa de nada, mas porque eu não me encaixava no mundo real. Entendi. Eu não sabia como chegar numa menina. Porque a gente não vai pra festa. Você não sabe como chegar numa menina. Você não sabe como arrumar emprego. Você não sabe como flertar. Você não sabe fazer. Você é deslocado do mundo real, mano. Naturalmente você vai entrar em depressão. E agora eu tô percebendo que não existe nada. Não sou mais agnóstico. Não, nada existe. Então, por que eu tô sofrendo aqui, pô? É só me matar, não tem nada depois. Fica um pouco libertador, mas é um libertador ruim, porque você tá querendo sair daqui. Você tá querendo se matar, então não é legal, obviamente. Aí, quando eu terminei de ler o livro, ele fala um bagulho lá no livro que é quando... Aí eu falei, caralho, é isso, eu não tô olhando por esse lado. Quando ele fala que quando você enxerga o mundo como ele é, você vê que é tudo bonito, é muito lindo. Você consegue enxergar a beleza da natureza, não do mundo que a gente criou, mas você vê a beleza da natureza. Quando você entende assim, cara, então não teve uma força ajudando. Aí, nessa época, eu estudei muito sobre seleção natural, essas porras de biologia. E aí, isso enquanto eu tava terminando de ler o livro. Deixa eu deixar uma indicação de livro para essa galera que tá talvez entrando em contato pela primeira vez com alguns autores, como esses que o Thiago leu, que podem desconstruir muita coisa e dar uma direção também, né, Thiago? Sim, pra caralho. Tem um livro do Dawkins que é A Magia da Realidade. É foda. Fantástico, porque ele mostra a beleza que a ciência vem mostrando sobre a natureza, como as coisas funcionam. Dá pra gente extrair beleza, e o Carl Sagan também com seu Mundo Assombrado pelos Demônios, por exemplo. Eu vou colocar alguns livros do Sagan aí. Traz essa noção de que mesmo a ciência, e muitas vezes a filosofia, podem injetar propósito, uma cosmovisão, uma forma de a gente enxergar o nosso lugar no universo que tem uma beleza, que tem uma estética, que pode trazer um sentido para a nossa vida também. Então tem alguns autores massas assim que vão preencher algumas lacunas deixadas. Mas você tem que preencher algumas lacunas aqui dentro, porque mesmo que você não cresça na igreja, você vai sentir vazios. Sim. Em algum momento, que são preenchidos com uma profissão que você não gosta, você sente um vazio que você não tá fazendo o que você quer, com um relacionamento. Meu método, você tem esses vazios. Agora, se tu cresceu lá dentro, você tá todo vazio. Você não sabe quem você é, você não sabe nada. E aí, olhar por esse lado, quando eu li ele falando sobre, aí tu fica, caralho, realmente é lindo, mano. É bem mais bonito do que um cara veio aqui e criou a Terra. Não, mano, a natureza tá fazendo tudo e ela não para, é um bagulho. Aí, tipo assim, essa é a força. Se existe uma força aí, realmente, Deus, é algo que eu chamo de Deus hoje, ele existe. O que eu chamo de Deus, ele existe, que é a natureza, mano. Só escutar aí. É o Deus de Spinoza, né? Exatamente. E a gente é um pedacinho da natureza, do cosmos. Essa é outra parada, você começa a se ver como parte daqui. Tá ligado? Tá vendo isso aqui? Eu tô arrepiando. Pô, mas você começa a ver como parte daqui, você começa a se importar com o que acontece aqui. Sim. Aí foi um negócio onde eu me conscientizei politicamente, foi depois do ateísmo, que eu falei assim, eu sou parte disso aqui, o que eu tô fazendo sem nada de como funciona o mundo de política e tal. A política foi um pouco tempo depois, assim. Mas depois que eu passei por essa fase aí do medo, porque dá medo, assim, você fica, tô sozinho, eu vou morrer, tudo acabou. Caralho, como assim? Cara, eu aproveitei a vida de um jeito, eu não seria comediante hoje, por isso que eu falo assim, galera, tu pega muito pesado. Esse ano, eu não tava pegando pesado com religião. Eu não tava trazendo estudos sobre ateísmo, essas coisas. Esse ano eu vou trazer. Porque não tem como. Foi o que me fez olhar pra vida de outro jeito, foi me desprender daquilo. Quando eu me vi como um ser humano, como um animal, quando eu me vi como um animal que tá perdido aqui no planeta igual todos os outros animais, tipo, tudo ficou mais bonito e sem sacanagem. Ficou mais fácil, mano.
ficou mais fácil. Eu achei que ia ficar mais difícil. Por isso que o meu pânico. Eu falei, cara, com Deus eu tava nesse pânico, achando que tinha alguém lá, mas não sei. Fica mais fácil. Acontece um problema, eu penso, eu posso resolver? Consigo? Vou tentar. Se não der, aceitar. É isso, mano. A aceitação também é importante pra caralho. A igreja não faz você aceitar como pessoa, como em nenhum âmbito como pessoa. Você não pode aceitar sexualmente se não for hétero. E aí todo esse sofrimento que eu passei, imagina uma pessoa, um gay dentro da igreja. Essa loucura que eu passei, que fudeu minha cabeça pra caralho, foi eu sendo um moleque branco e hétero. Sim. Agora imagina uma pessoa que não tá nesse padrão ainda, tá ligado? Ela é 10 vezes pior. Por isso que muita gente fala pra mim, vem muito gay manda mensagem pra mim, direto eles mandam essa mensagem. Pô, toda vez que tu fala sobre homossexual, as paradas que eles sofrem, né? Tu fala, tu nem é, como é que tu sabe? Eu falo, mano, é porque eu me coloco num lugar que eu penso, cara, eu sendo hétero sofri isso tudo, imagina se eu não fosse. Cara. É outro nível de doideira, porque assim, meus pais não me expulsaram de casa porque eu sou hétero, isso não acontece. Agora eu vi muita gente da minha igreja. Essa minha amiga Jéssica, ela passou, mano, sofreu pra caralho na igreja. Quando ela descobriu que ela tinha beijado a menina, já mandaram ela embora. Ela dava aula na escola dominical, ela levava lanche pros meninos, as crianças lá, mano, periferia, tá ligado? Ela fazia um trampo muito foda lá. O pastor subiu, pastor Osmar. Os nomes dos pastores não estão nem, eu falo todos, quero que você for. Pastor Osmar, um arrombado esse cara. Aí ele subiu na salinha e mandou ela descer no meio das crianças. Eu encontrei com ela, tava bebendo água, encontrei com ela chorando, ela falou, ele me expulsou da O mais triste ainda é quando os pais expulsam os filhos de casa. Eu entrevistei a Bárbara aqui no canal e a Flávia recentemente, que foram expulsas pelos pais testemunhas de Jeová por causa de quê? Sexo. Eu acho que o caso da Bárbara também se não for, me desculpa, Bárbara, mas por conta disso, cara. E elas eram menores de idade. Caralho. Olha a situação. Mas a Jéssica, ela foi expulsa por um tempo. De casa também? De casa também. Não foi só da igreja. Não, foi expulsa de casa. Mas é porque a igreja fez muita pressão nos pais. Os pais da Jéssica são pessoas muito foda. São pessoas muito legais. Só que é uma pressão tão fodida em cima da cabeça da mãe, em cima da cabeça do pai ali, mesmo que tu não se importe, tu fala, não, mas meu filho ainda. Eles vão jogar na tua cabeça, vão pesar. É o teu meio social. Imagina que é o único lugar ao qual você pode frequentar, que é só ali que você se entende. Sim. Você não se entende fora da igreja, você não tem amigo fora da igreja, você não tem nada fora da igreja, é só ali. Aí ali, todas aquelas pessoas estão fazendo pressão. Mas teu filho é lésbica, né? E tá aí cantando, não pode, né? Mano, óbvio que o pai vai... Depois eles voltaram, pegaram... O irmão dela é gay também, então já era um problema que na igreja, assim, eles sofreram muito, mano. Muito. Hoje eles estão foda-se, estão morando numa chácara, fui visitar eles um dia desse. E estão com um filho, conhecem a namorada da filha, outra parada, assim, é o meio, mano. O meio deixa muita gente ruim, aquele meio. E aí o que é mais foda, que eu acho que é a parte que mais pesou pra mim de eu falar assim, tem nada a ver isso aqui. Foi quando eu li os evangelhos. A Bíblia inteira é muita coisa horrorosa, assim. Mas a parte que Jesus está ali, mesmo que tu não acredite, porque é o meu caso, que como Jesus como uma figura espiritual, e não sei nem, eu não tenho certeza, ainda estou estudando, começando a estudar muito agora, para saber o que é o Jesus histórico de fato também e o que não é. Estou começando a ler muito sobre isso agora. Legal. E mesmo que tu não acredite nem que Jesus nem existiu, não acredite em nada, Jesus nunca nem existiu como uma pessoa, a mensagem não tem nada a ver com o que está sendo feito nas igrejas. Eu lembro de ler os evangelhos, Jesus, porra, os caras vão tacar pedra lá numa mulher lá que era adúltera. Sim. Essa parte pra mim é a mais forte de todas, assim, que foi o primeiro estado que eu falei, cara, isso é na igreja que os pastores iam tacar pedra nessa mulher. Eu não vi ninguém da minha igreja que se parecia minimamente com Jesus. Isso que me pegou muito, assim, pra eu falar, tá errado, a religião tá errada. Mesmo só no agnosticismo ainda, mas é que é aquela frase, Jesus foi um cara legal, o problema é o fã-clube. Exatamente. E tu fala, caraca, e foi outra parada que eu percebi, que eu falei assim, cara, se eu tentar ser igual Jesus foi, se eu fizer as mesmas coisas que Jesus fez, reclamar das mesmas coisas que ele fez aqui na igreja, eu vou ser expulso daqui. Porque olha os momentos, olha com quem Jesus brigava. Olha quem eram os antagonistas dele na história. Eram religiosos, Jesus era judeu, mano. Jesus era de uma religião e não fundou nenhuma outra. O que ele viu do problema na religião dele é o que tá fazendo. Fizeram uma religião pro cara com o mesmo problema que ele reclamava antes. Ele falava, pô, vocês ficam apegados muito ao texto aqui. Jesus brigava com os caras, com os fariseus, né? Vocês estão apegados a texto e as pessoas estão passando fome, as pessoas estão morrendo, pô. Vocês estão brigando por causa de uma mulher aqui que é adulta. Ele falava, vocês estão com uma trave no olho, que é tipo assim, pô, vocês estão com um pedaço de pau saindo do olho de vocês aí dentro e estão brigando por causa de um cisco que tá é tipo assim, pô, vocês estão em pecado, vocês são pessoas muito piores do que essa mulher aqui e vocês estão se preocupados. E eu fiquei assim,
É isso, minha religião é isso aí, pô. Jesus ia odiar essa porra aqui, tá ligado? E aí, isso foi muito forte também pra mim. Deu pra perceber, ninguém aqui... Porque cristão é o quê? Seguidor de Jesus. Nenhum deles se parecia. Nenhum deles se parecia. Cara, ninguém aqui Você encontrava aquelas pessoas mais em outros textos da Bíblia. Sim. Não, eles parecem... Mano, é meio idêntico. Lê os evangelhos. Me diz se os crentes não são idênticos aos fariseus que Jesus foi contra eles. Lê lá pra você ver. É idêntico, 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 idêntico. As pessoas passando fome e eles preocupados. Você não tá fazendo os ritos pra comer. E ele assim, que rito, pô? Rito? As pessoas estão passando fome, você tá preocupado com lavar a mão. Tipo assim, era outro... Eu percebi que a figura principal da minha religião não criou aquela religião, tá ligado? Eu já entrevistei ex-pastores aqui no canal, Thiago, e... Eu acho muito foda. Pelo menos... entrevistas com ex-pastores, tem umas muito impactantes. Pelo menos uns 3 deles já disseram que naquelas igrejas o dinheiro vinha na frente de Jesus. Eles se preocupavam mais com arrecadação, com, olha, vocês estão coletando pouca grana, usa mais essa estratégia, nós vamos te colocar em outra igreja, uma igreja pior. Era mais sobre isso do que sobre pregação, do que sobre levar a palavra de Jesus para as pessoas. Aí a gente vê que começa, muitas vezes, lá de cima, essa desvirtuação ou essa ênfase em algo que não a mensagem de Jesus. Mas começa lá de cima forte, né? É o objetivo. A Igreja Universal, quem não é lá de dentro não tá ligado, mas o cara que era meu produtor, viajava comigo no Rio, ele era da Universal, ele era pastor lá. Foi pregador lá. E ele falava que teve um culto, que ele saiu da igreja da Universal porque ele tava fazendo um culto. Pregou lá a palavra de Deus, falou tudo, e quando terminou o culto, o cara veio, que porra é essa? Com esse palavreado, tá? O pastor. Que porra é essa? Ele foi, cadê o sangue do povo? Eles chamam o dízimo de sangue do povo. É mesmo? Tipo assim, eles sabem que eles estão explorando aquela galera ali. Eles falam, cadê o sangue do... Como é que tu faz um culto e tu deixa a parte mais importante? Aí o Carlos, que é esse cara, porque ele falou assim, mas eu achei que a parte mais importante era, pregar aqui. Ele falou, tá maluco, pô? Nossa, velho. Lá funciona como uma empresa mesmo, sem eles não se façam. Lá funciona como uma empresa mesmo. As outras eles envelopam mais ali o negócio. A Universal não, descaradamente funciona igual uma empresa, mas... E aí tu percebe assim, cara, Jesus não buscou grana, Jesus não buscou... Aí eu percebi, cara, Jesus buscou só paz. E, tipo, e o ensinamento mais forte que eu aprendi... Se eu posso dizer que eu aprendi alguma coisa com a Bíblia positiva, acho que a única coisa foi essa. Me colocar no lugar dos outros. Quando Jesus fala, tipo, ame ao próximo como a ti mesmo, não é pra, tipo, não tem como, tu não vai amar uma pessoa, como é que você ama você mesmo? Não tem como. Isso é impossível. Mas é um lance que eu percebi assim, cara, Jesus se colocava no lugar dessa galera, tá ligado? Sim. Ele era religioso, ele podia muito bem ser um dos que pegou a pedra e tacou na cabeça da adulta, mas ele não se colocou no lugar dela. É só isso, ele se colocou no lugar dela, falou, mano, essa mulher não tá fazendo nada. E quem aqui também não tá errado? Quem aqui não tem erro, tá ligado? Sim. E aí, acho que foi essa coisa, a única coisa positiva acho que eu aprendi foi essa, e foi meio triste perceber, caraca, eu podia ser uma pessoa melhor se ele estivesse me ensinando isso aqui na igreja. Sim. Podia ser útil. Sim. Podia ser útil. Realmente, a história de Jesus, ele podia ser útil. Tá ligado? Se as igrejas lessem a Bíblia de uma forma a não descolar o contexto histórico daquilo ali, passa o Velho Testamento inteiro na igreja, mas explica, galera, isso aqui é por isso, isso é por isso, isso é por isso. E tu pega a parte de Jesus ali e fala, o cerne do bagulho é esse aqui, ó. Se coloca no lugar do... Nada além de que Jesus pregou, não foi nada além disso. Se coloca no lugar do outro. Ponto. É isso aí. As coisas seriam bem diferentes, né, Thiago? Seriam bem diferentes. E foi esse caminho aí. Mas acho que essa parte ainda ficou. Essa parte de tipo, tá, mas Jesus é foda. Por Jesus brigou. O único momento que Jesus fica puto, que nem Buda fica puto. É importante também, né? Que o Buda acho que tem mais exemplo moral de uma vida extremamente perfeitinha, longe de prazeres carnais, do que, Jesus meteu a porrada na galera que tava bateu na galera que tava vendendo coisa lá de fora da igreja. Tava usando o templo pra ganhar dinheiro, os caras foram lá e Jesus deu chicotada na galera. E eu lendo aquilo, eu pensando, mano, os caras estavam vendendo rinodê no púlpito ontem. Ele amaldiçoou a figueira também, porque não tinha dado os figos que ele gostaria no momento. Ali, você lembra? Ele foi lá e não tinha figo, vai ficar seca, porque nunca mais vai dar fruto. O Bart Ehrman conta outro caso também, que ele ficava meio impaciente às vezes com as pessoas pedindo cura e tal. Mas isso aí eu vou deixar para depois, eu vou deixar os livros do Bart Ehrman aqui embaixo, para quem não conhece ainda, entender como é a perspectiva acadêmica dos textos bíblicos. É muito legal. E a gente tem um curso lá no IPACEF, no Instituto Ponto Azul, História da Bíblia. Você estava falando do Jesus histórico, inclusive, vou te liberar acesso lá também.
Muito bacana, tá, gente? Para quem quiser entender esses temas e às vezes não tem aquele tempo todo para parar, para ler um livro. Eu sei que a vida é corrida, então tem muitas opções por lá. Vou deixar o link aí embaixo para quem quiser conhecer. Cara, o Instituto Ponto Azul. É libertador o negócio, isso que é foda. Conhecimento, quando você entende, eu ouvi a vida inteira isso. Conhecimento liberta, fica nada a ver, eu sei fazer conta, sei ler, não libertou porra nenhuma, tô todo fodido aqui, pobre ainda. Não é sobre isso, mano. Não é sobre bem material que o lance do conhecimento. Não é sobre isso. Sim. Não é sobre isso. É sobre libertar você de você mesmo, assim. Só pude ser eu, de fato, entender assim, quem é o Thiago depois que eu saio da igreja. Quando eu saio da igreja, não. Depois que eu me entendo como uma pessoa que tá aqui no mundo, que não existe nada além disso aqui. Aí eu fui atrás, porque aí eu vi a vida. Eu falei, cara, eu tô perdendo 1 milhão. A partir de 1 milhão, eu tô perdendo ela. Então, e aí tu percebe que o mundo, a vida acaba muito rápido. Essa passa de 1 milhão é a vida que a gente tem aqui, né, Thiago? Você sabe que você existe, que o mundo é este, que funciona desse jeito. Deixa eu aprender mais, lendo a galera que está estudando quem somos nós, de forma mais confiável. E, cara, tudo bem, pode ter gente que está feliz com essa pastinha daqui, mas se você deixa de lado essa primeira pasta aqui da realidade, você pode se ferrar muito também, né? Eu acho que essa reflexão sua foi muito massa. Thiago, e sua família, como é que ficou no final das contas? Eles aceitaram bem a sua desconversão, mais ou menos? São 2 momentos. São o momento que eu estou lá, em Brasília, com eles, ainda na casa deles, enquanto eu estou lá, foi bem merda, foi bem difícil. A relação ficou muito... Porque, igual eu falei, o bagulho era extremamente importante para eles. E nessa época eu tava com uma... Não que eu não acho que a gente deva realmente falar e debater sobre essas coisas, mas eu tava muito reativo. Qualquer coisa que eles falavam, é pecado, isso já vinha com um monte de argumento, um monte de coisa e tal, e eles ficavam mais putos ainda. E eu não tinha entendido ainda todo o contexto. Não tinha me visto o bagulho no geral, de longe, assim. E acho que quando eu vim pra cá ficou mais fácil. Pra mim, a relação tá bem de boa hoje, assim. Por causa de São Paulo. Tu tá com problema de família? Muda. Vai morar sozinho pra tu ver como é que tua família não vai sentir tua falta. Sabe que pra mim foi assim também? Com 19 anos eu me mudei para BH para estudar psicologia e minha relação com minha mãe melhorou assim, 100%, cara. Porque, porra, tu tá um cara ateu ali que tá acabando de descobrir a vida puto porque se sentiu enganado a vida inteira. Eu sentia raiva quando alguém falava alguma coisa de igreja pra mim. Eu falei, mano, vocês estão querendo esse papo de novo pra mim. Vocês acabaram com 26 anos da minha vida, estão querendo que eu fale de novo. Então era muita briga. Eu não era desrespeitoso. Não gritava com eles e tal. Mas a gente discutia bastante sobre isso, eu ficava debatendo, eles vinham com mais. Quando eu venho pra cá, tal, a relação fica mais de boa, a gente fala só o que você. Então, aí eu começo a perceber, cara, tava agindo, não tinha como. Não tem como eu querer que meus pais saiam daquela vida e daquele pensamento. Eles vieram de outro lugar que eu vim. Meus pais vieram da roça, mano, tá ligado? Não tiveram acesso a isso tudo igual eu tive por causa deles. Tá ligado? O que fez eu mudar meu pensamento foi a condição que eles me deram de estudar, tá ligado? Então, eu passei a perceber, cara, o que eu sei hoje, as pessoas que eu sou hoje, eu tenho que agradecer porque eles me deram a condição de estudar. Eles podiam muito bem ter falado, mano, arruma qualquer... Não vai estudar não, pô. Negócio de faculdade, porra nenhuma, vai fazer isso não. Eles me deram. Não sei se eles fariam de novo. Mas, de qualquer forma, hoje eu vejo de outra forma. Eu falo assim, cara, eu tenho que ter paciência, não adianta. Eles não vão mudar de cabeça. Não. Vieram com... A minha irmã aceitou Jesus com 15 anos, em Boa Vista, interior de uma cidade do interior de Minas. Tá ligado? Um perímetro urbano lá que pouquíssima gente morava. Eu tô querendo que eles tenham a mesma linha de raciocínio, o mesmo pensamento meu, que estudei, ensino fundamental, ensino médio, faculdade. Porra, não tem como, mano. Tive internet na minha adolescência, não tem como. Então, ficou melhor porque eu parei de querer... Eles também pararam de ficar questionando. Porque se questionar pesado demais também, hoje eu ainda falaria. Se alguém vem e falar, você não pode fazer isso aí que você fez errado, eu falo, não vem botar culpa, não. A religião é sua, você que exatamente. Abra mão dessas coisas. Esse é um negócio que a galera não entende, assim. Vai quer ter tua religião, irmão? Ótimo. Enquanto você não quiser interferir na vida dos outros, a partir desse momento, você passou a interferir... Falou muito, comenta muito isso pra mim. Quando é que tu vai fazer um vídeo aí falando de muçulmano? Quando é que tu vai fazer um vídeo? Eu falei, irmão, no dia que tiver uma bancada muçulmana no Congresso do Brasil, pode ter certeza que eu vou fazer piada com ele. Pode ter certeza que eu vou vestir o saco igual esse saco de vocês. Aí um bandista, você não faz piada com um bandista. Irmão, essa galera tá morrendo por causa de vocês. Vocês estão tocando fogo nas igrejas desses caras, eles nem estão revidando, hein? Eles não estão tocando fogo em igreja de volta. Então no dia que alguma outra religião estiver fazendo o que vocês cristãos estão fazendo, tu pode ter certeza que eu vou estar aqui
enchendo o saco também, saca? E aí eu ter essa distância disso, de enquanto minha mãe e meu pai não vêm falar disso comigo de uma forma negativa, que se minha mãe falar pra mim, Deus te abençoe, eu orei por você, eu agradeço, falo, pô, obrigado. Eu passei a olhar por isso de outra forma, não acredito em nada disso, mas eu fico assim, mas se a pessoa parou um tempo da vida dela, tá falando que parou um tempo da vida dela pra orar por mim, por uma coisa positiva, eu não vou, é isso, tá ligado? Meu primo falou isso pra mim esses dias, num velório, inclusive, falou, Dani, sei que você é ateu, mas eu oro por você frequentemente. Eu acho Ele é fofo. muito católico. Eu achei fofo, bonitinho. tá Falei, primo, obrigado, cara. Legal, assim. Eu vou encarar isso como você gostar de mim e esperar o bem pra mim. Eu agradeço Valeu. quando isso acontece. Agora, vai gente religiosa nos meus shows, mano. As pessoas vão, gente religiosa nos meus shows, chega no final. Minha sogra, que é pastora, já foi no show do Thiago e gostou. Olha aí, tá vendo? Não, é isso. As pessoas, eles vão, aí chegam lá no final. Eu sei que você não acredita, mas Deus te abençoe falando, obrigado, mano. Obrigado. Assim, é isso, enquanto tu não vem com um lado negativo na minha vida, não vem me falar assim, você tá errado porque você bebe, porque você trampa, ou porque você faz o que você faz, né? Não. Enquanto eu não vim com o julgamento do meu lado, enquanto você trouxer a parte boa do que você acredita pra mim, tá suave. Eu não vou questionar nada. Tu falava. E eu tive a fase do ateu revoltado. Que muita gente enche o saco. Ateu revoltado. É necessário tu passar pela fase do ateu revoltado, que alguém fala assim, vai com Deus, um brother teu fala, que Deus nem existe. É chato, galera, eu sei, mas é necessário. Pra quem veio da igreja lá desse jeito, quem foi influenciado desse ponto na igreja, é necessário demais tu ser um ateu chato que não deixa nada chegar até você enquanto tu não se entende de fato. Tá meio reativo ali. Exatamente. E tal, né? E hoje, inclusive, em relação com a família, muita gente pergunta, mas tu nunca teve uma experiência espiritual? Não. Nunca aconteceu. Tentei, eu fui em alguns lugares, eu acho que chegou mais perto disso foi ayahuasca. Mas aí tem uma explicação científica por trás que eu fui atrás no outro dia. Que eu falei assim, meu Deus, acho que eu tive um encontro com Deus aqui agora. O que foi isso? Aí eu falei, não, deixa eu ler. O que é esse chave? Aí tu entende a psicologia do negócio, mas me fez bem. Se teve uma religião que conseguiu, uma crença que conseguiu mudar o rumo da minha vida, assim, também, desse pós-ateísmo, porque nessa época eu tava muito mal. Muito mal de depressão, assim, e o chá me fez eu ver como eu estava me vendo. Eu vejo aquilo hoje como... E eu vou ainda, tipo, quando eu tenho oportunidade, eu vou no lugar. Mesmo sem ter fé. E eles aceitam numa boa. Eles aceitam numa boa. Eles perguntam, alguns lugares perguntam na ficha, se é... Só pra saber que tipo de pessoas estão indo lá, pra fins de só conhecimento mesmo, não que eles vão barrar, ateu, não, coloca ateu, qual o motivo? Tô buscando me conhecer mais. E o chá realmente faz isso com você. Você se conhece de um jeito assim que... Eu me vi de forma, eu vi como eu me via. Nenhuma terapia me ia fazer aquilo por mim, real. Eu sei que terapia é importante pra caralho, mas pra mim, naquele momento, eu precisava daquele choque. Sim. Eu me via como eu estava me vendo, e era horrível o Thiago que eu me via. Eu saí de lá assim, pensando, cara, eu não sou essa pessoa, eu não sou uma pessoa preguiçosa, eu não sou uma pessoa ruim. Eu não sou, não, mano, eu só não tô fazendo o que eu gosto da minha vida, tá ligado? Aí foi quando eu comecei a realmente me meter a cara na comédia e falar, vou mudar pra São Paulo. Foi depois do chá. Então, se possa ter algo que eu chamo de experiência espiritual, foi a ayahuasca, assim. Tá Sim. E não foi por falta de crença e de levar a vida dentro de uma igreja, porque você se doou bastante pra religião. Eu tentei, né, mano, real, assim, eu tentei muito, me doeu, mas eu tentei. Eu fui músico. Hoje eu vejo que eu trabalhei de graça durante vários anos lá. 7 anos que eu fui músico lá, eu tinha trampo, mano, e era horário mesmo nos bagulho. Segunda-feira tinha ensaio. Segunda-feira tinha ensaio, sábado a tarde inteira, enquanto a galera tá tendo folga no sábado, depois da faculdade e trabalho. E às vezes tinha aula sábado de manhã. Então sábado de manhã já ia pro ensaio da orquestra, que era tipo assim, mano, de 2 da tarde até 6 da tarde, 8 horas ou 7 horas da noite, já tinha que estar na igreja, ou então eu saía pra tocar em outra igreja. Domingo, eu tava domingo de manhã na igreja tocando. À tarde, 5 horas da tarde no domingo, enquanto vocês estão assistindo futebol, nós estávamos ensaiando das 5 às 7 pro culto à noite, que eu ia sair de lá só 10 da noite. Então eu me doei realmente, assim, eu tentei mesmo, quis sentir o negócio espiritual mesmo, eu não senti, eu nunca quis me enganar. Porque às vezes eu me sentia emocionado na igreja. E o louvor. E eu percebi essa mudança na igreja. A igreja cada vez foi mais indo pra esse lugar das músicas mais... eu sou culpado, eu não sou nada, eu não sou sei o que e tal. A igreja foi cada vez mais indo pra isso. Eu percebi lá dentro, eu percebi, cara, hoje tudo é por isso que todo mundo acha que tá tendo uma experiência espiritual aqui dentro. Pô, vocês estão tristes, pô. Você tá falando que você não vale nada sem Deus, que você é culpado, que você não sei o que. As músicas tudo puxando assim... E aí eu nunca quis me enganar. Eu percebi assim, eu falava, será que é isso que eles falam? Não é. Isso aqui eu só tô emocionado, não tô tendo experiência espiritual. Eu tenho uma conhecida que falou assim, quando eu fui
a um show de rock de uma banda que eu gostava e no refrão todo mundo cantando junto, eu sentia aquela euforia, aquela coisa maravilhosa. Caraca, é o que eu tinha na igreja, eu achava que era o Espírito Santo. Sim, mano. Então, a música, o louvor, aquela comunidade em sincronia, ela pode fazer aflorar em você várias emoções que você vai interpretar como algo espiritual, mas é o seu cérebro fazendo as borbulhas. De amor à luz da lua, mas eu nunca, porque pra mim, assim, eu acho que isso também me ajudou a não crer nas coisas na igreja, igual, por mais contraditório que pareça. Acho que por eu enxergar Deus como um ser tão grande, tão poderoso, assim, quando eu entendo que o universo existe, planetas, universos e galáxias, eu penso, cara, Deus fez isso tudo, né? Então, ele é um ser muito grande, muito forte. Ele não vai ficar, a experiência que eu tenho com Deus vai ficar chorando aqui porque um cara tá cantando uma música emotiva. Não é isso, pô. Tem que ser um negócio maior. Então eu fiquei esperando esse negócio maior que nunca veio. Sim. Saca? Tipo, as profecias, quando viemos dar profecia, pra eu acreditar na profecia, porque isso é um negócio, né? O negócio de ser ateu não é uma coisa só, não é um dia. Na conversa já deu pra perceber que não foi um dia. Nossa, todo um processo. Todo um processo, mas a galera acha que é um dia, assim, mas são coisas que vão caindo. Primeiro vem uma dúvida em relação à Bíblia. Aí beleza, mas tua fé ainda tá aqui. Aí agora vem uma dúvida em relação a isso. Vem outra, cai um conceito aqui, cai outro aqui. Aí quando tu vê, você não tá acreditando mais. Assim. E aí quando cai isso tudo, não dá. Mas... Poderia acontecer alguma coisa para você voltar atrás, reconsiderar a existência de Deus e Jesus enquanto o próprio Deus que esteve entre nós? Cristianismo não. Você acha assim que... É porque eu estudei muito sobre. Entendi. Não tem como. E a parte espiritual que eu podia ter encontrado lá, eu tava lá. Eu tive 27 anos lá, pô, tá ligado? Entendi. É quando alguém me fala, tá, mas aí puteado Umbanda, então o espiritismo, ou então outra religião, então não sei o que. Quando alguém me pergunta se tu é o quê, antes eu só falava, não sou religioso não. Hoje eu faço questão de falar que eu sou ateu já pra... Toma esse choque aí mesmo. Foda-se, lide com isso. Eu não tenho que ter vergonha dessa porra não, tá ligado? Não tem que ter vergonha os ateus têm que sair mais do armário também. É isso. Não acredito em nada, não sou pior que você por causa disso. Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Talvez eu tenha menos conceito merda que você que tem essas crenças aí, tá ligado? Mas quando alguém pergunta, eu falo até o momento ateu. Pra não falar que eu sou uma pessoa... Eu também não tento ser a pessoa que eu fui quando eu era crente, completamente fechado pra tudo. Sim. Se alguém me chamar pra... Thiago, não, mas tem um lugar ali, um terreiro, um negócio, sei lá, qualquer coisa. Sim, eu quero saber das coisas, esse é o negócio. Sim. Eu iria, mas igual eu falei, meu crivo pra eu falar assim, tive uma experiência espiritual, é muito alto. Entendi. Então eu acho muito difícil algo me tocar de novo. Até porque hoje tem alguns líderes espirituais, até médiums. Tem uma aí que tá famosinha, não vou mencionar nomes para me resguardar, os advogados me passam o dever de casa. Depois você me fala para não saber quem é, você pode Depois eu te conto em off, beleza. Que alguns médiums, não são todos, não estou generalizando, mas fazem buscas na internet, encontram informações sobre você, que é a leitura quente. Pastor também isso não faz é novo, isso. Não. O James Randi, já viu o James Randi? Sim, desmascarou o Peter Popov, que pegava informações, fingia que estava recebendo o Espírito Santo. Você que tá com câncer aqui, sim, Maria da Glória. Ela passando chorava, pelo rádio, porque as pessoas exato. escreviam no papelzinho, né? Aqui no Brasil tem um famosão, vou fazer vídeo sobre ele. Opa. Mais antigo, foi o primeiro cara na internet. Nessa época eu tava virando ateu, assim, o único pilar que ainda ficava sobrando, que eu ficava assim, mas e essa profecia? Que a galera fala assim, não, mas o pastor acertou o bagulho. E isso vale pra várias outras religiões, né? Fala, mas fui lá, o cara acertou o negócio. Aí eu vi, pastor do Orkut, pesquisa. Ele era no Orkut da galera, mano. Pegava, tinha uma foto, quando ele não conseguia achar nada, ele abriu o perfil da pessoa e tinha uma foto do carro, da placa da pessoa. Aí ele ia no culto e falava assim, Deus tá me mostrando aqui uma placa de um carro, placa tal. Aí vinha a pessoa do carro. Meu Deus do céu, como o cara sabe isso? Sim. Então hoje, pra eu voltar e falar, tá, existe uma força que tá por aí. Cara, ela tem que falar, eu tenho que, sei lá, ou num médium, ou num pastor, ou num padre, ou num padre santo. Cara, esse maluco vai ter que falar um bagulho muito íntimo meu. Sim. Um bagulho assim, cara, só eu sei disso, eu vou falar. Sim. Aí eu falaria. Dentro daquela caixa, no seu guarda-roupa, você guardou, e lá dentro tem que ser uma coisa... E se ele fala um bagulho físico, acho que eu ainda ia pensar, que esse cara conhece alguém? Eu já falei isso na internet, eu já não sei o que, tipo assim... Ele é irmão da minha diarista, imagina, da diarista. Exatamente, eu sou muito blindado hoje em dia com essa parada, eu sou muito assim, cara, eu não vou ficar... Eu fui tão bitolado dentro da caixa que eu não quero ficar preso nem da caixa do ateísmo. Eu sei que eu não acredito em nada, mas eu não vou falar assim, não, nada... Nunca vou mudar de ideia. Se eu ver, eu tô buscando a verdade. Se a verdade for essa, eu não tenho problema de falar, beleza, existe um negócio aí, ele falou comigo, não duvido, mas tem que ser um negócio muito
íntimo, um bagulho muito assim, que só eu sei pra eu falar. Cara, não tem nenhuma outra explicação. Só que até hoje não aconteceu. Eu falei aqui, dando um exemplo hipotético, a diarista é irmã do pastor, né? E ela conhece a sua casa, as coisas, mas não é por acaso não o exemplo. A avó do Pirula recebeu uma psicografia do Chico Xavier que continha um erro. Ela não estava doente, o Chico escreveu que ela estaria doente, mas você vai ficar bem em breve e tal, e colocou o apelido dela. Como o Chico Xavier saberia o apelido? Aí ela tinha uma prima, se não me falha a memória, que trabalhava... O Chico Xavier? O próprio Chico. Caramba. Que trabalhava no centro espírita do Chico. Então tinha uma pessoa próxima, entendeu? Que era uma pessoa intermediária. Então, será que não houve alguma passagem de informação? Então o Pirula levantou isso na live que ele fez. Ele fez um corte a respeito desse caso. Não estou fazendo nenhuma acusação contra o Chico aqui. Tem alguns vídeos sobre o Chico Xavier aqui no canal também. Mas a gente tem que ter esse rigor, né, Thiago? Porque a gente sabe que algumas falcatruas acontecem e a gente sabe que às vezes as pessoas só querem muito acreditar e se agarram a migalhas, achando que aquilo ali, tipo na bibliomancia que a gente conversou, né? Tem um versículo que faz sentido pro que eu tô querendo decidir agora. E se agarram naquilo como se fosse uma prova. E não, eu passei por muito isso, de eu ficar buscando. Só que eu percebi isso quando eu comecei a namorar. Que eu percebi assim, cara, minha ex, ela fica buscando Deus em qualquer coisa que fortaleça. Qualquer coisa que fortaleça o que ela tá falando, que vai de encontro com o que ela acredita, ela fala, foi Deus. Isso é Deus. Eu sonhei com não sei o que no dia que, um dia antes de eu me questionar se Deus existiu, eu sonhei com o céu. Porra, tu sonhou, teu cérebro faz sonho, mano. Todo mundo tava pensando nisso, óbvio que tu vai sonhar. Então, tipo assim, hoje eu não nego que eu nunca mais vou deixar. Mas, mano, tem que ser um bagulho, meus critérios é muito alto, assim, hoje, pra eu olhar, porque não é nem só por, tu não quer dar um abraço a torcer, não, mano, é porque crença vai entrar literalmente na tua cabeça. No âmago do teu ser isso vai entrar, então eu não vou deixar qualquer coisa entrar aqui dentro da minha cabeça de novo, sem ter um crivo muito alto, assim, tá ligado? Então, não nego que vai acontecer, mas acho muito difícil, porque até hoje, todo lugar que tu vai, sempre quando alguém vem falar um bagulho pra tu, inclusive na igreja, assim, é um negócio meio genérico. Quando fala, o médio tal falou comigo, falou de tu, mas falou o quê? Falou que você precisa focar no trabalho. Porra, quem não precisa focar no trabalho? Quando eu tava na igreja, os caras vinham com o professor, vieram com o professor uma vez pra mim, e eu falei na cara do maluco, assim, ele veio, porque você tá vendo que você tá triste. Eu falei, quem não tá triste aqui, pô? Né? Porra, todo mundo tá com problema, pô. Óbvio. Ele porque Deus tá me mostrando que você tá pensando em coisas ruins. E eu nem tava, só tava meio triste mesmo no dia. Aí eu falei, não tô não. O maluco com o microfone na minha boca. Eu na igreja de visitante, que na igreja de visitante não tava nem aí. Eu tocava. Você falou. Eu falei, tô não. Aí o cara faz nada, ele só fica com a cara de taxa e pula pro próximo. Como se não tivesse acontecido nada, assim. Porque a imagem que ele deixa, esse cara é demoniado. Ele nem tá negando que Deus tá falando com ele. Sim. Então mas desde sempre, tipo, porque eu via Deus, acho que o que me fez ser ateu, por mais contraditório que seja, foi eu ver Deus de um jeito que nem os crentes vê. O Deus que os crentes vê é muito pequeno, mano. Pô, um Deus que se preocupa com punheta. Tu que é um ser humano, tu tá se preocupando com masturbação. Meu Deus, quem será que é que meus primos batem? Tu não tá se preocupando, tu é um ser humano. Por que o Deus que acredita que fez tudo é um Deus tão pequeno que se importa com isso, mano? Tá ligado? Acho que foi isso aí. A grande resposta quando alguém me fala pra mim, tipo assim, mas qualquer ateu já ouviu isso, muitas vezes. Não, mas você tem que acreditar em alguma coisa, né? Quando tu fala, não tem religião, a pergunta seguinte é essa. Por isso que eu falo logo, sou ateu, pra já logo, mano, lide com isso aí. Porque quando eu falava, não tem religião não, o cara falava, não, mas tu acredita em alguma coisa, né? Aí vem a frase seguinte, assim, a gente precisa acreditar em alguma coisa. Aí hoje eu tenho a resposta aí, realmente precisa. Só que eu troquei, eu acredito em mim hoje. Hoje não, desde que eu virei ateu, eu percebi que eu parei de acreditar em Deus lá e consegui ver Deus em mim. Eu falei, esse ser poderoso aí que pode fazer tudo que quer, tá em mim, mano. Eu posso fazer as coisas que eu quero, tá ligado? Eu sou livre pra fazer as coisas que eu quero, assim. Então... Tá se responsabilizando, né? Da minha vida. Você realmente tem que ter fé em algo. Só que é em você, mano. Tudo, quando eu percebi que tudo que Deus falava, quando vinha algo na minha cabeça, quando vinha assim, eu ia fazer alguma coisa, aí vinha na minha cabeça, não faz não. Aí eu, não vou fazer não. E aí depois eu ficava sabendo que ia acontecer alguma merda nessa coisa que eu ia fazer, o lugar que eu ia, mas viesse nessa... Aí eu ficava, nossa, é Deus. Cara, quando eu percebi que era só minha própria voz, cara, é só minha própria... Quer dizer que eu sou capaz de julgar o que é bom e ruim pra mim. Mano, isso é uma libertação na tua vida, mano. Você tá maluco, pô. Então, sei lá, mano, pra mim é isso. Tipo, a culpa que a gente sente por estar buscando a verdade dói. Mas aí, quando alguém pergunta isso pra mim, eu digo, pô, mas eu me sinto mal de ficar pesquisando. Mano,
beleza. Você pode achar que você está em pecado porque você está buscando conhecimento sobre as coisas que são contra a tua fé, mas o Deus que tu acredita é tão pequeno ao ponto que ele te daria um cérebro tão foda desse jeito que é capaz de você aprender tudo, inclusive duvidar dele. E ele vai te punir por isso, que se eu sou um Deus, eu sempre me coloquei, você não pode fazer isso na igreja, mas acho que isso também me fez, eu sempre me colocava no lugar de Deus. Eu ficava assim, cara, se eu crio um negócio aqui, eu acabei de criar a vida, esse pão de queijo acabou de criar a vida. Ele é um ser que eu criei. E do nada esse pão de queijo começa a ver ao redor da vida dele, fala assim, caralho, olha, aquilo é um modem, porra, aprendi o que é um pão de... E eu criei, eu tô assim, meu Deus, que foda esse pão de queijo que tá, olha só. Aí do nada esse pão de queijo começa a estudar tanto e saber tanto que ele fala... Se pá, ninguém me fez. Não tem nada. Eu ia ficar orgulhoso pra cá. Eu falei, cara, eu consegui criar uma criação que ela é tão inteligente que, sem ter provas de que eu existo, ela não acredita em mim. Então, se eu não aparecer lá, ele não vai acreditar. Ela é tão inteligente que ele não vai acreditar que eu existo se eu não aparecer lá. Mano, é isso, porra. Tá exercitando a inteligência, o questionamento, a análise que eu programei pra esse pão de queijo ter. Então, se Deus é grande, que criou tudo, ele vai ficar muito feliz de tu não acreditar nele enquanto ele não te vê. Tá ligado? É isso. Se Deus realmente é esse ser superior, incrível e maravilhoso que você acredita, você é agnóstico, você é crente, cara, ele não vai ficar puto. Ele não vai ficar puto contigo. Pelo contrário, ele vai ficar orgulhoso de ter feito uma criação tão incrível. A autoestima dele não seria tão frágil, né? Tá tudo bem você questionar, meu filho pão de queijo, tá tudo tranquilo. Exatamente. O que é você duvidar da minha existência? Eu não vou me ofender com isso. Exatamente, eu não sou... Tipo assim, se Deus é grande, ele não tem esse ego de... Porra, tu vai queimar no inferno pra sempre porque tu não acredita em mim. Não acredita. Tipo assim, você cresceu numa bandeja de pão de queijo da religião errada. Exatamente. Você vai assar no forno eternamente até virar cinza. Exatamente. Parece um Deus tão glorioso, assim, superior. Mas demora muito pra gente perceber isso, velho. Porque... Igual eu falei, não tem como. Ainda tem a questão de... Porra, porque aí é foda. Porque aí, quando tu começa a estudar política, por que esse país tem tanto problema, tanta pobreza, tanta desigualdade? Tu vai estudar, tu vê a raiz de tudo. Parece exagero falar, mas a raiz de tudo é ali, ó. A religião tá ali na raiz de tudo. Ali. Tudo. Aí que tu começa a estudar capitalismo. Aí tu fica... O que tá segurando a galera de se revoltar contra essa porra? Por que esse pessoal não tá puto? Eu ficava assim, por que as pessoas trabalhando igual os animais, pô, sendo exploradas pra caralho, pô, sofrendo assalto, pobreza, enquanto tem um monte de gente bilionária. Por que esse pessoal não tá puto, não tá reclamando? Você não pode, mano. A igreja fala que esse mundo nem é o seu mundo. Então, tipo, e aí? O pessoal tá meio acomodado. Cara, tá tudo entre religião, sociedade, assim, infelizmente tá tão atrelada a religião pra nós que por isso que esse ano eu vou fazer muito, o foco do canal lá vai ser, vou continuar falando de política, óbvio, vou continuar militando tudo, mas cara, esse ano eu vou falar muito sobre isso, vou pegar todo esse material que eu tive na vida que me fizeram ver essas coisas, eu vou começar a trazer, porque eu achava que não precisava, eu tava assim, mas não precisa, né? As pessoas vão querer, mas não precisa, quando eu vejo esquerdista puto comigo, porque eu falei contra um padre que tá falando que mulher não tem que falar nada em casa, porra, tu tá puto comigo, porque quem tá errado mas o cara falou dentro da igreja. Mas ele gravou um vídeo e foi pra internet. Aí ele tá aberto a ouvir crítica de qualquer pessoa. Com certeza. Você não tá falando lá dentro só. Se é só lá dentro, foda-se. Quem tá ali pra ouvir, mano, e quer ficar lá dentro. Ainda assim, a gente pode questionar, a gente pode criticar. Mas a partir do momento que sai e vai pra internet, aí com certeza eu posso criticar, eu posso falar. Porque você tá publicando isso aí pra todo mundo que não é da tua religião. Então, mano, é isso. Aí esse ano eu tô bem... Tanto é que o nome do show desse próximo show é Anticristo. E o de 2025 e o de 2026 é Deus Continua Morto. O Anticristo, que vai chamar o de agora? O de 2025, vou começar a rodar com ele. Vai ser em abril, né? Não sei se eu posso não, falar. pode. Não, claro que pode, pô. Tipo, estarei lá presente. Eu falei coisa aqui que só meus amigos mais próximos, né? A Júlia sabe, tá ligado? Na parte do relacionamento, assim, eu nunca falei isso em lugar nenhum. 30 de abril. 30 de abril? 30 de março, BH. E dia 7, né? 6. 4, dia 4, aqui em São Paulo, eu vou começar a rodar com o show Anticristo. Estarei presente lá, vai ser muito massa. E 2017, esse show é a minha visão sobre esse Jesus que eu tô pegando, assim, cara, esse cara aqui, se a gente seguisse isso aqui, se os crentes seguissem isso aqui, o mundo era um lugar incrível. Aí é só sobre Jesus mesmo, assim. Pegando ali os evangelhos, as coisas que Jesus fazia e mostrando. Legal. Esse cara... A ideia do show é mostrar que o anticristo, apesar do nome, fazer parecer que sou eu o anticristo, até a capa sou eu vestido de Jesus. Eu vou te mostrar a capa aí, tá? Se tu quiser botar no teu vídeo, de primeira mão, foda-se. Deixa eu botar aqui. Apesar do título da capa parecer que eu vou só ficar falando, piada de Jesus falando mal. Não é, tipo assim, é um rolê que se tu levar a tua mãe crente, ela vai sair de lá
por mais crente que a tua mãe seja, ela não vai sair de lá com raiva de mim. Ela vai falar assim, caralho, faz sentido. Porque eu vou mostrar que, assim, cara, o anticristo existe. E eu acho que é a religião cristã. A ideia do show é essa. Porque quem tá mais desvirtuando a mensagem desse cara lá, da Galileia lá, que só quis se desprender da religião e amar. Quem tá desvirtuando essa mensagem? A religião cristã. Então a ideia do show é essa. E é o de 2026, que já tá pronto. Eu testei ele na Europa agora. Esse Deus continua morto. Que agora, a segunda parte do show é pra falar sobre o pai. Sim. Vocês viram? A mensagem do filho é legal? Mas esse filho aqui é traumatizado, tá? Olha o pai dele aqui como é que é. Eita, nós! Aí eu mostro. Tipo, aí é mostrando, pegando a minha experiência lendo a Bíblia, né? Que é tipo, vendo o livro de Jó. Sim. Aí eu pego todas as histórias ali que eu vejo muito. Eu falo, meu Deus, ele foi ruim aqui. Não é que ele. Não, ele foi revoltado. Não, ele foi ruim aqui. E aí eu mostro isso. E espero você lá na estreia, inclusive. Estarei lá. Talvez não esteja mais em São Paulo, não posso contar ainda todos os detalhes, mas estamos estudando a possibilidade de nos mudar daqui. Mas certamente vai dar tempo agora, em abril. Parabéns pela ideia, inclusive, viu, de ir embora de São Paulo. Todo mundo que ir embora de São Paulo, vá. Bom, Thiago, foi um prazer, cara. Mano, o prazer foi meu, de verdade mesmo. Conversar com você, conhecer mais a sua história. Eu te acompanho há uns bons anos na internet, curto demais o seu conteúdo. E quem não conhece de perto o trabalho do Thiago, o canal dele tá aí embaixo. Se liguem, eu vou deixar aí também o link pro show. De repente já tá vendo quando sair o vídeo, né? Para o pessoal comprar e comparecer, porque certamente vai ser massa demais. Obrigadão, Thiago. Mano, eu que agradeço. Gostei pra caralho de participar aqui. Foi um bagulho que, sei lá, falei coisa aqui que eu jamais faria. Não falaria no podcast. Mas eu fiquei muito de boa aqui. Fiquei muito tranquilo. Contente, que bom que Obrigado. você eu tava há muito tempo certo. querendo vir. Eu gosto muito do teu trampo legal, mesmo. Assim, eu te chamei de Rafael aquele dia, mas porque eu sou lerdão mesmo, tá? Tá sossegado, gente. Tem links aí embaixo importantes. Inclusive, lá do Instituto Ponto Azul, a gente vai ter esse curso novo agora, saindo em abril, Origens da Humanidade. Para quem conheceu a narrativa bíblica sobre quem somos nós, fica aí a oportunidade de conhecer a narrativa científica. E vai ter muita gente fera por lá, incluindo o Pirula, a Stephanie Werner, contando a história da humanidade à luz da ciência. Tem um link aí embaixo. Deixa o joinha, se inscreva no canal, dê um pulinho lá no canal do Thiago, se inscreva por lá também. E a gente se vê no próximo Café Sem Fé. Valeu, um abraço!